Promoção sensacional que o Guarani fez. O pessoal, durante a semana, se cadastrou no site do Guarani, colocou o CPF e teve direito a um ingresso. Isso foi feito no sábado, foi feito hoje também pela manhã. E o pessoal foi, retirou, espero que não tenha nenhuma confusão. Quem precisou de mais ingressos, já comprava mais ingressos, eu vou, eu e meu filho. Eu retirei um, pelo cadastro que eu fiz no site. Eu preciso de outro. Foi lá, comprou por R$ 10, maravilha, expectativa de um bom público no Brinco de Ouro, o melhor, né? O melhor esse ano, porque o melhor público esse ano do Guarani, no Brinco, foi Guarani Cruzeiro. O Guarani venceu 1-0, gol do Matheus Ludic. Você quer ver só? O público foi de 6.795. 6.700. Mas só de ingresso aí tem 10 mil, mas o que compraram, expectativa aí, sei lá, de 13 a 15 mil hoje no Brinco, vamos aguardar, né? Então, é muito especial, é Copa do Brasil. Antes, porém, só uma informação, uma informação aqui do Sub-23 da Ponte, tá? O Guarani não tem Giovanni Augusto, tá? Aliás, o Guarani não tem o Giovanni Augusto, e só uma informação aqui do Sub-23 da Ponte, tá? O Sub-23 da Ponte embarca nesse domingo para uma série de 5 amistosos em Portugal, hein? O time Sub-23 da Ponte embarca nesse domingo, dia 6, para Portugal, onde fará uma excursão de 2 semanas e 5 amistosos contra Porto, Sporting Braga, Vizela, Gil Vicente e Famalicão. Sob o comando do técnico Felipe Moreira, a Macaca ficará sediada no Complexo Esportivo de Lousada, uma rota turística da Europa. O primeiro duelo está marcado para quarta-feira no estádio Arcos de Alvedés, diante do time B do Porto. Na sexta, o jogo é contra a equipe B do Braga, do Complexo Desportivo de Fão. No próximo domingo, terá jogo contra o Sub-23 do Vizela, em Lousada. No mesmo local, serão realizados os confrontos contra Gil Vicente, dia 15, e Famalicão, dia 17. No Brasileiro de Aspirantes, desse ano, a Ponte fez 6 jogos, com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O time é formado por atletas que não estavam nos planos da comissão técnica da equipe profissional. São atletas que, dependendo do desempenho, poderão ser integrados no time para a temporada 2023, tá? Vamos lá, deixa eu ver só uma coisa aqui. O Gleger Zorzin, já, eu tô sentindo que o meu comentarista tá seco para participar, hein? Ele tá seco para participar e eu vou perguntar para ele, o meu grande amigo Gilberto Sufi. Você tá bem, Sufi? Tudo bem? Olha, esqueci de falar dos nossos técnicos. Olha, a técnica Bandeirantes: Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer, tá bom? É isso aí. Agora são 15 horas e 8 minutos. Eu de cara vou perguntar pro Gleger, né? Se ele tem a escalação do Guarani. Um abraço, boa tarde, Zorzin! Boa tarde, Edu. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado aí na Bandeirantes, né, acompanhando aí o programa Concentração, sempre com muita informação, né, Edu? E sem dúvida nenhuma, o seu pedido sempre é uma ordem. O Guarani já está escalado, viu, Edu? Opa, atenção, hein? Olha que beleza! Faltando 51 minutos para começar o jogo, vamos à escalação do técnico Moser. Vamos lá. 58, João Lopes. Número 13, Diogo Mateus. Número 5, Ivan Alvarinho. Número 22, Ronaldo Alves, hoje o capitão do time. 56, Mike. 31, Leandro Vilela. 18, Richard Rios. E 21, Isaac. Na frente, 17, Bruno José. 97, Iago. E 91, Genison. Repetindo o Guarani, Edu. 58, João Lopes. Número 13, Diogo Mateus. Número 5, Ivan Alvarinho. Número 22, Ronaldo Alves. Número 56, Mike. 31, Leandro Vilela. 18, Richard Rios. 21, Isaac. 17, Bruno José. 97, Iago. E 91, Genison. Ok, para pontuar melhor, olha, time bem. João Lopes, goleiro, fazendo a estreia, né? Olha, muita novidade aqui. O Giovanni Augusto está suspenso. Essas e outras, hein? Vamos lá, vamos ao banco. Atenção, banco. O Maurício Kozlinski, portanto, não joga, hein? Nem no banco.
Já renovou com o Guarani, foi o que mais jogou esse ano, 48 jogos, o goleiro Bugrino. Vamos ao banco do Guarani. Vamos lá, Edu. Número 12, Arthur Gazi. Número 25, Lucas Cardoso. 28, João Vitor. 23, olha ele aí, Índio. Número 2, Matheus Ludic. 83, Jamerson. 98, Madison. Número 8, Persson. Número 20, Marcinho. Número 88, Edson. 84, Rafael. E número 9, Yuri Tanque. Esse é o banco. O Yuri Tanque você vê, titular, foi o banco. O Jamerson no banco, cara. Jamerson no banco. Deixa eu ver o que mais. O Persson poderia entrar, tá no banco. Matheus Ludic não conseguiu, depois daquele jogo contra o Cruzeiro, não conseguiu mais. João Vitor, zagueiro titular no banco, hein? Agora aí tem pelo menos 3 titulares no banco. João Vitor, o Jamerson, se você considerar, o Yuri Tanque, né? É isso aí. Bom, deixa eu ver uma coisinha só, meu querido amigo. Deixa eu ver aqui. Não, vamos lá. Não tem aqui a escalação ainda da Chapecoense? Então, vamos lá. Sim, Edu. Você tem? A Chape tá escalada. Rapaz, o Duizão tá ficando velho, eu não vi. Vamos lá, vamos a Chapecoense. 85, Saulo. Número 15, Rony. Número 27, Frazan. Número 23, Cleilton. Número 6, Fernando. Número 8, Freitas. Número 37, Darlan. Número 30, Thomas. E número 10, Alisson. Número 7, Christian. E número 9, Perotti. Esse é a Chape do técnico Dalpozo, viu? Gilmar Dalpozo, Edu. Já escapou do rebaixamento. A Chape dos últimos jogos em casa foi muito bem. Em Chapecó foi muito bem, mas conseguiu reagir, tá? Olha, já o Edson Souza do Brinco. Vamos para a arbitragem. Vamos lá, Edu. Quem que apita aí? Quem apita o jogo é Léo Simão Holanda, do Ceará. Assistente número 1. Eleutério Felipe Marques Júnior. Assistente número 2, Anderson Moreira de Farias. No VAR, Rodolfo Toschi Marques. Esse do Paraná. Esse árbitro, rapaz, eu dei uma olhadinha, rapaz, ele apitou muito pouco, viu? Léo Simão Holanda, esse ano ele apitou pouco, né? Achei estranho a escalação dele, viu? Mas vamos lá, meu amigo Gleger Zorzinho, é o seguinte, ó, seu Zorzinho, eu não concordei com a escalação, não, viu? Gente, é um jogo importante, né? Baita promoção que fez o Guarani. O que aconteceu? Kozlinski é um. Jamerson tá no banco, são 2 titulares. João Vitor, né? 3 titulares que não vai jogar, tá no banco. Tem aí Yuri Tanque, aí não sei o que vocês acham, ultimamente tem ficado no banco. Deixa eu ver, Ivan Alvarinho vai jogar do quê? Se o Diogo Matheus é o lateral direito e o Mike é o lateral esquerdo, Ivan Alvarinho vai jogar do quê? Ele é volante, né? Mas vai fazer papel de central, tá? Não sei, tá tudo esquisito aqui. Leandro Vilela, volante, né? Tem uns questionamentos também. Cadê aquele menino, como é que chama aquele volante lá, como é que é o nome Rodrigo dele? Andrade? Não tá nem no banco, né? Não. Rodrigo Andrade não tá nem no banco. Bom, e aí, o senhorzinho, o que você achou dessa escalação? Então, Edu, eu concordo contigo. Mas assim, dá mostra, né? A gente percebe que o Mozart quer dar oportunidade àqueles que não vinham jogando nessa partida de hoje, até para tentar ver se algum jogador aí, nessa última partida, consegue convencê-lo de permanecer no Guarani o ano que vem. Né? Ele tira alguns titulares, o próprio Kozlinski, que nem está no banco, né? Dá oportunidade ao João Lopes, que é o primeiro jogo com a camisa do Guarani, como titular. O Ivan Alvarinho, como você disse aí, Edu, vai jogar de zagueiro, né? Vai jogar ali ao lado do Ronaldo Alves, como um zagueiro, provavelmente pelo lado direito. Tem o Mike, né? Ele deixa o Jamerson no banco, vai colocar o Mike para jogar. O ataque, nós discutimos muito sobre isso, né? Porque o Yuri Tanque não tem tido aí oportunidade nas últimas partidas, tem ficado no banco. E ele está dando oportunidade ao Gênison. Pode ser, dá sinais, né, de que ainda não ficou definido se o Yuri Tanque permanece ou não para o ano que vem.
Eu também não concordo, viu, Edu? Eu acho que é um jogo decisivo, agora a gente precisa vencer o jogo, teve promoção, provavelmente o Brinco de Ouro vai estar lotado, vai estar cheio, e o torcedor foi para ver realmente o time titular. Foi para o campo para assistir o Guarani vencendo um jogo da Chape. O Guarani tem toda a condição de vencer, mesmo com esse time, tá? Mas eu não teria poupado os jogadores nessa última partida, viu, Edu? Realmente é estranha essa escalação, estranho. E só uma coisa, Zorzinho, só para. Eu estava falando assim, vou perguntar para o Zorzinho, época de boleiro dele, não tinha tanto detalhe de regulamento assim. Os regulamentos, a passar dos últimos anos, eles foram ganhando mais dimensão, entrando mais em detalhes, sendo mais publicados, até com o advento da internet e tal. Eu não sei se no seu tempo de boleiro, de jogador e de dirigente, fala-se muito no vestiário, ou se fala no vestiário a respeito do regulamento. Eu quero explicar uma coisa para vocês. A Copa do Brasil é o seguinte: é, participam da Copa do Brasil, o pelotão de elite da Copa do Brasil são os clubes que vão para a Libertadores, mas o Fortaleza, que foi o campeão do Nordeste, campeão da Copa Nordeste, o campeão da Copa Verde, que ainda não saiu, o Cruzeiro, campeão da Série B, né? Esses clubes, eles entram na terceira fase. E tem que ser 12. Todos que vão para a Libertadores, mais o Fortaleza, mais a Copa Verde, mais o Cruzeiro. Se não der 12, você volta ao Campeonato Brasileiro e vê quem que é o próximo da fila. Ele não vai para a Libertadores, mas ele tem que completar 12. E esses 12, eles entram na terceira fase da Copa do Brasil. É a nata da Copa do Brasil Libertadores. Esse pelotão aqui. Segundo pelotão, Campeonato Estadual. São 70 vagas. 70. Cada estado com seu representante da seguinte forma: tem que obedecer o ranking nacional das federações. Cada federação ocupa o seu ranking. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, eles têm direito a 5 vagas na Copa do Brasil. São 5 paulistas, 5 cariocas. Tem federação, por exemplo, lá em Rondônia, só vai um. Enfim, cada estado com o seu ranking, tá? No caso de São Paulo, funciona assim. Aí você vai, né, a Federação Paulista que determina como vai fazer a vaga. Então, a Federação Paulista, o que ela fez? Ela faz a Copa Paulista, que o 15 foi o campeão, escolheu a Série D de dado, ele pode escolher. O Marília foi vice, o Marília vai para a Copa do Brasil. Então, vamos lá. Em termos de campeonato, nesse segundo critério, nós temos aqui Marília, através da Copa Paulista, e o Ituano, ele foi o campeão do interior desse ano. Então, vaga garantida na Copa do Brasil para o Ituano. Já são 2 vagas. Eu vou começar assim para que vocês entendam melhor. Faltam 3, não são 5? Marília e Ituano, faltam 3. Vamos ver quem são esses 3. Aí você pega a classificação final do Campeonato Paulista. Quem foi o campeão paulista esse ano? Palmeiras. Mas o Palmeiras já está, porque ele vai para a Libertadores. Vamos ao segundo. Quem foi o vice-campeão paulista? Foi o São Paulo. Nesse momento, olhando para a classificação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não está na Libertadores. Então, o São Paulo ocupa a terceira vaga. Ele vai pelo Campeonato Paulista. Vamos imaginar que terminasse assim. O São Paulo iria pelo Campeonato Paulista. Já são 3 vagas. Marília, Ituano e São Paulo. Próximo da fila. Quem foi o terceiro no Campeonato Paulista? Foi o Corinthians. Mas o Corinthians já está na Libertadores. Vai para o próximo. Red Bull Bragantino. Deixa eu olhar aqui. Red Bull Bragantino não está na Libertadores. Então ele ocupa a 4ª vaga. Vai para a Copa do Brasil através do Paulista. Quem foi o quinto? Foi o Ituano, que eu já disse, o Ituano, campeão do interior. Vai para o próximo. São Bernardo. O São Bernardo vai para a Copa do Brasil, foi o 6º colocado, tá? O Guarani foi o 7º colocado do Campeonato Paulista. Então, nesse momento, não iria pelo Campeonato Paulista. Se o São Paulo entrar na fila da Libertadores, se classificar na Libertadores, o Guarani entra via estadual, ocuparia uma das vagas, ok? Vamos para o terceiro critério. Até o momento não deu Guarani. Vamos para o terceiro critério. Aí sim, é o ranking nacional de clubes. E uma coisa muito importante, e você tem toda a razão, quando a gente fala assim, porque o Guarani, se ganhar da Chapecoense, o Guarani
vai terminar atrás do Criciúma. O Criciúma ganhou ontem. Isso é matemática, todo mundo sabe. Em ganhando, o Guarani termina atrás do Criciúma. Mas por que que o Guarani vai para a Copa do Brasil se o Criciúma terminou na frente e o Guarani atrás? Explico. Quando terminou o ano de 2021, ano passado, saiu o ranking nacional de clubes. E o Guarani estava na frente do Criciúma, tá? O Guarani estava na frente do Criciúma. O Guarani, o ano passado, foi o 40º com 3.660 pontos. E o Criciúma, 3.407 na 42ª. Guarani, 40º, Criciúma, 42º. O que acontece? Você tem que pegar esses pontos do ano passado e somar com os pontos desse ano. Dar continuidade. E se o Guarani, em vencendo, ele vai ter uma somatória de pontos que, acrescido aos pontos do ano passado, o Criciúma não consegue passar. No acumulado, o Criciúma não consegue passar o Guarani. O Guarani, pelos pontos, vai ter mais do que o Criciúma. Daí do porquê. Poxa vida, mas terminou atrás. Esse que é o detalhe, é o ranking. Então, em vencendo, o Guarani vai para a Copa do Brasil. Zorzinho, e no seu tempo, hein, Zorzinho? Explicava regulamento ou não? Olha, Edu, sempre foi explicado, né? Inclusive, na minha época, o regulamento ficava pregado ali naquela lousa que tem ali nos vestiários, né? Que tem algumas informações, sem dúvida nenhuma. E até pela grandeza, né? Até pela parte financeira, digamos assim, hoje na Copa do Brasil, é importante que todo mundo saiba, né? Todo mundo sabe. Saiba, porque o Guarani precisa, né, voltar a jogar a Copa do Brasil. No meu tempo, sempre disputamos, né, sempre disputava, o Guarani sempre teve essa capacidade na época. Agora, eu concordo contigo, né? Mas falta um pouco de comunicação hoje, viu, Edu? Essa modernidade hoje, às vezes, atrapalha um pouco, né? E o jogador também, né? Tem alguns jogadores que não estão nem aí, né, meu? E hoje não tem mais aquele comprometimento que tinha da minha época, por exemplo. Hoje os caras estão no clube e já, não tá dando certo aqui, vou ficar aqui até terminar o contrato, que o ano que vem eu vou estar em outro clube, ponto final. Então falta um pouco de comprometimento, falta um pouco de o jogador, né, ter a capacidade de pensar também no torcedor, né, de um time de tanta história, de um time de tradição. E hoje, a gente sabe, né, Edu, tá bem complicado essa situação, né? Não, foi o que eu falei, Jorginho. Você vê, às vezes por 20 pontos. O Guarani mesmo. Eu já falei o ano passado, retrasado. Se tivesse caprichado um pouquinho mais, hoje estaria na Copa do Brasil. Não precisava ganhar no interior, né? Sabe, um pouquinho mais. É importante, ponto a ponto. O Guarani deu muito vacilo. Esse ano mesmo, 23 rodadas na zona de rebaixamento. Em 20, em 21 e 2020, né? Deu bobeada na Série B. Ô, Jorginho, fala uma coisa pra mim. Curtinhas com você. Lucas Ramon, Silas, mais o Maxwell, né? Foram liberados. Você concorda com isso? E teve o Lucas Venuto também, né, Edu? Lucas Venuto. Foram esses 4. Eu acho que sim. Se nós analisarmos aí, individualmente, esses 4 jogadores, foram jogadores que, infelizmente, não convenceram. Em momento algum foram titulares absolutos, né? Os 4. Então, eu acho que é por aí, eu acho que não está dando certo. Só que é o seguinte, né, Edu, nós não podemos nem dizer que foram dispensas, né? Foram não renovações. O contrato está terminando, então o pessoal não tem interesse em renová-los, então estão liberados aí para seguir a sua carreira, a sua vida. Então, eu acho que é isso. Eu tenho certeza, desses 4 jogadores aí não deixarão saudades. Tá, olha, já estamos no YouTube, hein? O convite nosso aqui para você, por favor. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, estamos no Facebook, estamos na faixa estendida FM, 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto, no AM 1170, Campinas e região, no AM Ribeirão Preto 1270, nosso muito obrigado. No YouTube, dê seu like aí, por favor, o joinha, muito obrigado. Você vai ver o Eduzão aqui com seus cabelos brancos, tava com aquela camisa azul. É a mesma camisa de sempre, né? Só tô brincando. Um abraço para vocês. Nosso muito obrigado, viu? Ô, Jorginho, vamos lá. Repita a escalação do Guarani. Vale a pena repetir, uma equipe diferente, hein? Sem Kozlinski. O Guarani hoje sem o Giovanni Augusto, que está suspenso.
sem Rodrigo Andrade. Vamos lá, repetindo o bugre, Zorzinho. Vamos lá, Edu. 58, João Lopes. Número 13, Diogo Matheus. Número 5, Ivan Alvarinho. Número 22, capitão do time, Ronaldo Alves. Número 56, o Mike. 31, Leandro Vilela. Número 18, Richard Rios. Número 21, Isaac. Número 17, Bruno José. 97, Iago. E 91, Genison. Este é o Guarani. E o goleiro faz a estreia, né? O goleiro Sim. faz estreia. O goleiro é o João Lopes. Oi? João Lopes. João Lopes faz a estreia. E nós vamos então pegar e verificar. Atenção, hein? Nós vamos verificar direitinho então essas novidades, tá? Bom, a pergunta é: e Bidu, hein, Zorzinho? Volta pro Guarani, fica no Cruzeiro ou será negociado? Bom, o Cruzeiro já sinalizou que não quer o Bidu, né, Edu? Não espera contar com ele para a próxima temporada. Ele tem contrato com o Guarani. Eu acredito, eu acho, né? E o Bidu deve ter aí algumas outras propostas de outro time, times de fora, por exemplo. Mas assim, se não tiver, ele tem que voltar para o Guarani. Tem contrato, né? Tem que voltar. Estava emprestado, terminou o empréstimo. O time que ele estava não sinalizou a compra, retorna para o time, né? Da onde você tem os seus direitos. Então, mas assim, eu acredito que o Bidu não deva permanecer no Guarani. Ele deve voltar, sim, claro. Mas, provavelmente, viu, Edu, deve ter aí alguma outra proposta, algum outro clube que vá sinalizar interesse no Bidu, que é bom jogador. Agora, eu fico imaginando, né, se não houver esse interesse, se não houver essa procura de outros clubes... A briga com o Jamerson, né? Quem será o titular? Agora que arrumamos o lateral esquerdo, o Bidu volta, e aí? Antes não tinha, só tinha um, agora fica com dois. Agora tem dois. Mas é importante isso, é importante. Mas repito, Edu, não acredito que o Bidu não deva ficar no Guarani. Outra coisa também, o Mozart, ele tem contrato até o final do Paulista. Você acha que o Guarani renova até o final de 2023? Eu acho que sim. É claro que vai depender muito do Campeonato Paulista, de como vai, né, proceder aí o professor. Mas eu acho que ele já mostrou ter capacidade, já mostrou ter competência para fazer um bom Paulista e depois dar sequência na Série B, Copa do Brasil, tomara que o Guarani consiga a classificação. Mas, ô Zorzinho, Oi? O boleiro, ele quer saber o seguinte, esse negócio de até o Paulista, eu admiro quem assina até o final do Paulista, porque é o seguinte, tá começando o ano. Pô, até o Paulista você sabe que tem emprego, e depois você não sabe. Então, sabe, como o cara foi bem, essa reta final vai ter uma bela reação, o cara chama para conversar, né? Fala, vamos acertar aí, porque eu quero, né, terminar, virar o ano aí, o Réveillon, sabendo que eu tenho contrato até final do ano. Faz sentido. Faz muito sentido o que você está dizendo, Edu. Mas, às vezes, tem muitos profissionais nesse meio que faz o seguinte, olha só, tenho um contrato até o Paulista, vou ficar quietinho, vou fazer um baita de um Campeonato Paulista para a valorização melhorar ainda mais, né? Tem esse aspecto também, mas não tenha dúvida que o cara virar o ano, começar uma temporada com um contrato renovado, sabendo que vai até o final do ano, e a gente sabe, né, Edu? E a gente sabe que independente do contrato, a vida do treinador, ele pode fazer um baita de um Paulista, o Guarani renovar o contrato dele, mas se a Série B começar mal, 5, 6 rodadas o pessoal já manda embora, já demite. Então é assim que funciona. A vida do treinador no Brasil não é fácil. Eu fui questionado inúmeras vezes. Pô, cara, você foi para a Coreia, foi bem, foi campeão, fez um belo trabalho como treinador. Por que não deu sequência aqui no Brasil? Justamente por isso que eu acabei de dizer, Edu. E hoje termina a Série B. Quem vai subir? Ituano ou Vasco? Jogão, hein, cara? Que jogão, hein? O empate é do Ituano. O Ituano com 75 anos de vida. Olha, pode participar pela primeira vez do Brasileirão. Ano passado, o campeão da Série C. Já pensou 2 acessos seguidos. Ituano campeão paulista de 2014. Grande campanha. E o Cano ontem, em 13 minutos, 3-1. Fluminense do São Paulo, Deus do céu. E Maurício Barbieri no Bragantino, hein? Tomou uma 4-1 em casa. Juninho joga demais, hein, Zorzinho? Bragantino 1, América Mineiro 4. Não sei não se Maurício Barbieri. Corinthians 1, Ceará 0. Gol do Yuri Tanque. Alá Corinthians, 45 do segundo tempo, com 41 mil pagantes na Neoquímica Arena. E, olha, tá tudo lotado, você vê. O Palmeiras já é campeão, mas
estádios lotados, hein? Inter 2, Atlético Paranaense 0. Ainda ontem, Santos 1, Avaí também 1 na Vila. Avaí, né? É rebaixado. 16 horas, Fortaleza e Atlético Goianiense. Tem Corinthians e Flamengo, 16 horas. 18h30, Cuiabá e Palmeiras. E amanhã, Atlético Mineiro e Botafogo. E na Série B, começou com Grêmio 3, Brusque 0. Última rodada, foi quinta-feira. Na sexta, Náutico 0, Ponte 1, gol do Léo Naldi, a 26 do tempo de pênalti. Ontem, Criciúma 2, Tombense 0, gol de Igor e Lohan. E o Sampaio Correia, Zorzinho, do Gabriel Poveda, hein? Sampaio Correia 2, Londrina 1 de virada. Gol no final é do Igor Catatal, né? Que acabou marcando os 2 gols lá no Castelão. Grande campanha, hein? O Sampaio Correia, na minha humilde opinião, foi a grande surpresa dessa Série B. 16 horas, Guarani e Chapecoense, e 18h30, os jogos que vão definir quem é que vai descer. CSA ou a equipe do Novo Horizontino. CSA só depende dele, é Cruzeiro e CSA no Mineirão, né? E o Novo Horizontino do Mazola Júnior joga lá no Paraná contra o Operário, né? Se perder ou se empatar, Novo Horizontino rebaixado e Mazola Júnior, campeão com o Ituano na Série C, né? Subiu para B e hoje pode ser rebaixado para a Série C, coisa incrível, né? E o Carlos Pimentel, que pegou a vaga do Mazola Júnior Ituano, depois que o Mazola foi embora e o Pimentel assumiu o Ituano, deu uma belíssima arribada aí a equipe do Ituano. Agora, 15h32, para fechar a nossa concentração. Ô, Tigrão, coração generoso, hein, Tigrão? Maravilha, que coração maravilhoso, Tigrão. Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou até encerrar a concentração para o amigo Batista ter plena liberdade de pegar e fazer aquela abertura sensacional. Afinal de contas, é a última jornada desse ano e tenho certeza que o amigo Batista quer dar aquele capricho, hein? Aquele capricho. Só repetindo aqui a escalação do Guarani, escalação exótica, diferente, com João Lopes no gol, Diogo Matheus, Ivan Alvarinho, Ronaldo Alves, Zé Mike, Leandro Vilela, Richard Rios, Isaac, Bruno José, Iago e Gênison. Giovanni Augusto suspenso. No banco tem Jamerson, tem aí o João Vitor, tá? Enfim, uma equipe bem alternativa. Vamos aguardar. Yuri Tanque também no banco. E é isso aí. Daqui a pouco a bola rola. Guarani e Chapecoense no brinco. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento: Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Auto Vidros, oficina especializada em acessórios e
vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Jornada Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Brinco de Ouro, bola rolando daqui a pouco, partida marcada para as 4 da tarde, Guarani Chapecoense. Guarani atrás de uma vitória para garantir a sua classificação para a Copa do Brasil via ranking. E este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir a emoção da bola. Já já a bola rola, a partida marcada para as 4 da tarde. Guarani em campo para enfrentar a Chapecoense. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, ele tá em o Tigrão bruto, galopante, é indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Um abraço a você, Batista, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Eu acho que é um jogo tão importante, o Edu fez aí uma ampla explanação das possibilidades matemáticas e soma pontos do ranking do ano passado com o ranking desse ano. E via Campeonato Paulista o Guarani não vai. E via Campeonato Brasileiro da Série A, dependendo do São Paulo, depois do chocolate de ontem, especialmente no segundo tempo, no Maracanã contra o Fluminense, azeitadíssimo do Fernando Diniz, o Guarani também não vai. A chance é pelo ranking. E aí entra com a defesa reserva inteira, o Diogo Matheus sem ritmo, não joga há muito tempo. Alvarino não fez nenhuma, Ivan Alvarino, nenhuma como zagueiro até agora. Ronaldo Alves é unanimidade, é excelente jogador. Muito bom jogador. Acho até que é melhor do que a dupla de zaga, os dois que vinham jogando como titulares. E o Mike é um reserva, né? Não pode nem ser comparado ao Jamerson. Dali pra frente, Vilela, Rios, Isaac. Vem o Isaac pra meia para fazer a posição do Giovanni Augusto, que está suspenso. Aí Bruno José numa beirada, Iago na outra e Gênison, sem o Yuri Tanque. É aquele comentário que a gente fazia aí ao longo da semana, inclusive na própria sexta-feira, na jornada esportiva, dentro do jogo aberto. Seria retaliação? Ele está no banco, número 9.
é retaliação, é para murchar um pouquinho a bola dele, por conta dessa dificuldade aí de acabar de acertar o cumprimento do contrato dele, porque é contrato, ele tem até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Então, não sei, eu acho que o Guarani entra aí com um time misto, considerando a base titular, de bobeira. Eu não faria isso. De qualquer forma, tomara que dê certo contra uma Chape também, que vem com uma ressaca desgraçada, apenas cumprir tabela no Brinco de Ouro cheio, com muita gente, depois da promoção aí de ingressos grátis, para quem se inscreveu no site do Guarani, e a gente espera que o time jogue bem, mas sem o grande articulador, que é o Giovanni Augusto, sem o fazedor de gols, que é o Yuri, e sem o líder de assistências, que é o Jamerson, coloco aqui as minhas grisalhas barbas de molho, Batista. 23 graus a temperatura em Campinas. A bola rola daqui a pouco às 4 da tarde. Guarani Chapecoense. Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você. Boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço para você. Um abraço pro amigo da Bandeirantes. Olha, Batista, eu tô com o Tigrão nessa, né? Eu não entendi essa escalação. A gente esperava, claro, força máxima do Guarani. Não dá para você aceitar Ivan Alvarinho jogando de zagueiro. Não dá para você aceitar o Mike como titular e o Jamerson no banco de reservas. E também o Gênison, né, como titular. E o Yuri Tanque, que é o homem que vem fazendo gols. Está vivendo um momento esplêndido aí na sua carreira no banco de reservas. Mas assim, o Mozart deve estar querendo, claro, ver aí o que ele pode contar para o ano que vem. Aqueles jogadores que ainda têm uma dúvida se vai renovar, se vai ficar, se não vai. E ele está colocando o time reserva, né? Um time alternativo. Claro que o meio de campo a gente percebe aí Vilela, Rios e o Isaac na vaga do Giovanni Augusto. Isso já era esperado. O Rios é o titular. O Vilela vem jogando como titular também. E na frente, só a ressalva do Yuri Tanque. Agora, não dá, né? O Brinco de Ouro cheio. A diretoria fazendo promoção para atrair o torcedor. Aí o professor vem com um time reserva. Aí fica complicado. Era um jogo, sim, para o Guarani vir com força máxima, vir atropelando a Chapecoense e depois vai ver o que aconteceu. Né? A gente vê nas imagens agora o craque Careca está lá acompanhando a partida também. Importante isso, né? Tá o Careca ali tirando foto, tá com a família e é sensacional. Então, eu acho que o Mozart realmente errou. Eu teria colocado o time titular, força máxima, Batistão. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 4 da tarde, estádio Brinco de Ouro Bonito, com a presença de torcedores, famílias inteiras. Para assistir a este jogo, o Guarani vai enfrentar a Chape daqui a pouco às 4 da tarde. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista. Um abraço a você, a todos da equipe. Um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Hoje termina o Brasileiro da Série B. Os principais jogos começando 18h30. Então, quando 20h30, né? 20h30, já saberemos quem vai subir. Ituano ou Vasco, 18h30 lá em Itu, o empate é do Vasco. Ituano, 75 anos de fundação e pode ser um dos dias mais importantes na vida aí do glorioso Ituano, campeão paulista 2014, também em 2002. Você fica bravo, se você não fala que o Ituano é bicampeão paulista, com razão, o pessoal do Itu fica bravo, tá bom? Começou com Grêmio 3, Brusque 0, isso na quinta. Sexta, Náutico 0.1. Ontem, Criciúma 2, Tombense 0. Sampaio Correia 2, Londrina 1. Grande campanha do Sampaio Correia. 16 horas, Guarani Chapecoense, tá? Já, já. 18h30, CRB e Bahia. Ituano e Vasco. Operário e Novo Horizontino. Cruzeiro e CSA. Vila Nova e Sport. Então é o seguinte... Bahia tem 59, se perder e o Sport ganhar, 59-59, vai dar empate em número de vitórias. Mas no saldo não dá, né? O Bahia tem 13, o Sport tem 6, uma diferença de 7. Então é por isso que só o campo da matemática para explicar que o Bahia ainda não subiu, mas na prática o Bahia vai subir, tá bom? Quem vai descer? Falta uma vaga.
Novo Horizontino ou CSA? O CSA é o primeiro fora da zona, só depende dele. É isso aí. E os jogos nós já dissemos aqui também, tá bom? Olha, a Brasileira ontem, Santos 1, Avaí 1, Fluminense 3, São Paulo 1, Cano fez 3 gols. Goiás 1, Juventude 0, Bragantino 1, América Mineiro 4, Corinthians 1, Ceará 0, gol do Yuri Alberto aos 45 do segundo tempo, Inter 2, Atlético Paranaense 0, e hoje tem Fortaleza e Atlético Goianiense, tem Corinthians e Flamengo, Cuiabá e Palmeiras, e amanhã Atlético Mineiro e Botafogo, tudo definido. O Palmeiras é o campeão e faz tempo. E no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, hein? Um abraço pro José Bressan, lá de Ouro Fino. Senhor Edu, o senhor falou mais importante. Se o Guarani ganhar, ultrapassa a ponte. Senhor Bressan, tá aqui. E ela, hein? Quem? A Rosa. Rosa, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 971021493. Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer. Equipe Bandeirantes Técnica no ar. Jornada Esportiva. E é na Rádio Bandeirantes, você me presta atenção. Carlos Batista aqui no Ibope é campeão. No Ibope é campeão, aí você pode acreditar, porque eu sei que a Bandeirante tá botando pra quebrar. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Lixadeira orbital 240 watts, 127 ou 220 volts Novi Pro por apenas R$ 129,90. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Corbela. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. A maior Black Friday de ferramentas que você já viu. A Anhanguera chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. É hora de você comprar aquele equipamento que você tanto precisa. Aproveite a Black Friday da Anhanguera, do dia 7 a 30 de novembro. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na
rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. De novo! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Aqui para Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Conheça a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964 290 680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 3342 7000. Só a Black Friday da Anhanguera Ferramentas cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Confira nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Corbela Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra coral, proteção anti-mosquito. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Compre também pelo zap 33074179. Corbela. Time do Guarani escalado. João Lopes no gol, número 58. 13 para Diogo Matheus. 5 para Ivan Alvarinho. 22 para Ronaldo Alves e 56 para Mike. Meio de campo com Leandro Vilela, 31. 18 para Richard Rios, 21 para Isaac. E no ataque, 17 Bruno José, 91 Gênison e 97 Iago. João Lopes, Diogo Matheus, Ivan Alvarinho, Ronaldo Alves e Mike. Leandro Vilela, Richard Rios e Isaac, Bruno José, Gênison e Iago. No banco de reservas, o técnico Mozart tem à sua disposição para a partida de hoje contra a Chapecoense, Arthur Gazzi, número 12. Kozlinski, nem no banco de reservas. Técnico Mozart disse que preferiu já antecipar as férias do Kozlinski. Lucas Cardoso, número 25. 28 para João Vitor. 23 Índio. 2 Matheus Ludic. 83 Jamerson. 98 Madison. 8 Eduardo Persson. 20 para Marcinho. 88 Edson Carioca. 84 para Rafael. E 9 para Yuri. Esse é o time do Guarani.
se expande. Chapecoense com 85 no gol, Saulo, Roney, número 15, Frazan, 27, Cleiton, 23, Fernando, 6, Marcelo Freitas, 8, Darlan, número 37, Tomás, número 30 e Alisson, 10, 7 para Christian e 9 para Perotti. Saulo, Roney, Frazan, Cleiton e Fernando, Marcelo Freitas, Darlan, Tomás e Alisson, Christian e Perrotti. Técnico tem no banco de reservas Gilmar Dalpozo à sua disposição para enfrentar o Guarani. 31, João Paulo. 4 para Xandão. Vamos cuidar com o Xandão, hein? O número dele é 4. 80 para Guedes. 66, Kevin. 38 para Bianchi. 49, Claudinho. 11 para Caio Rangel e 20, Luizinho. Esse é o time da Chapecoense. Arbitragem do jogo. Árbitro de campo, Léo Simão Holanda. Assistente 1, Eleutério Felipe Marques Júnior. E assistente 2, Anderson Moreira de Farias. O trio é do Ceará. E no VAR, Rodolfo Toschi Marques, FIFA do Paraná. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Nós já deixamos muito claro, né, que não concordamos com a escalação e acredito eu que o torcedor bugrino também não. Você vê que a torcida comparece, a torcida está lá presente, aproveitou aí a promoção vinda da diretoria, uma excelente promoção, uma ótima ideia teve a diretoria do Guarani, vale ressaltar isso. O brinco está cheio, muita gente acompanhando. Agora, a expectativa era de que o Guarani viesse com força máxima, né? Você vê que o meio de campo, sim, tá lá os titulares, o Vilela, o Rios, o Isaac substituindo, que é o titular, mas está substituindo na função ali, no setor do Giovanni Augusto, que está suspenso, né? O Kozlins, que o pessoal já resolveu dar férias, ou seja, um jogo ritmo de férias. Então o Mozart coloca lá o pessoal lá que não vinha sendo utilizado, que não vinha jogando, né? Dá uma oportunidade para que eles possam mostrar se terão condições ou não de estar no elenco para o ano que vem agora. Mas o jogo é decisivo para o Guarani. O Guarani precisa da vitória. Por isso a promoção, por isso casa cheia. Então, Tigrão, eu não concordo com o Mozart, mas eu tenho a expectativa de que esses jogadores que foram escalados possam fazer um grande jogo e vencer. Tem condição? Claro que tem. Nós analisarmos aqui a Chapecoense, até pelo campeonato que fez a Chape, o Guarani tem condições sim de vencer. E eu estou acreditando nisso. Tomara que esses jogadores que receberam a oportunidade façam um grande jogo e conquistem o resultado positivo. E você? O que espera do jogo, Tiger? Eu espero um Guarani concentrado, um Guarani compenetrado da importância do jogo, mas o jogo passou a ficar em segundo plano, né? Para mim, o ponto alto da nossa jornada hoje, até lá por volta de 19 horas, é a entrevista coletiva. Explico, se der tudo certo, ficou de bom tamanho. Se der tudo errado, o Moser vai ter que explicar por que dessa opção. Ponto. Simples assim. Então, eu não concordo também com esse negócio de botar time misto. Eu não concordo com esse negócio de dar férias. Férias é depois que acaba o trabalho. O trabalho termina hoje. Então tá tudo errado. Talvez ele tenha uma explicação, vai dizer talvez, né? Que é o departamento de fisiologia, que o cara estava a ponto de estourar, que não sei o que mais. Nada vai me convencer. Inclusive do Yuri no banco. Então, se der tudo certo, fica esvaziada essa, vamos dizer assim, pressão sobre o Mozart. Se der errado, aí, compadre, ele vai ter que explicar. Quanto ao jogo, ainda assim, com toda essa surpresa, eu acho que o Guarani é favorito, que a torcida vai criar uma atmosfera muito positiva, que a Chapecoense, essa sim, vem para apenas um cumprimento de tabela, diferente do Guarani, que ainda por um critério aí muito confuso de eleger quem é que vai para a Copa do Brasil. Ele, pelo sim, pelo não, precisa ganhar esse jogo aí e vamos sentir como é que vai ser a coisa. Vamos sentir como é que o time se comporta. Mas a princípio eu acho um absurdo, acho até um desrespeito
com o torcedor que foi, que se inscreveu no site, que ganhou o ingresso, que deixou de terminar o domingo na convivência da sua família. Não concordo. E só para que não fique nenhuma dúvida, mas a Chapecoense não quer nada, que fez uma campanha ridícula. Ela é tão ridícula que ela é de uma vitória a menos que o Guarani. Uma. Em 38 rodadas, 37, né? A 38ª é hoje. Uma vitória. A Chapecoense tem 45 pontos ali na continha do chá e o Guarani tem 48 pontos. Então fizeram campanhas muito parecidas. Se a campanha da Chapecoense é ridícula, a do Guarani é muito próxima do ridículo, levando-se por esse ângulo de análise. Mas ela foi gloriosa, espetacular, porque o Guarani conseguiu reagir quando já estava virtualmente rebaixado. Também é verdade. Mas não peguemos por parâmetro a campanha da Chapecoense, que vai ser fácil por isso, porque ela é muito próxima da campanha do Guarani. E esse número 23 da Chapecoense é o Cleilton. Aquele Cleilton que arrebentou o músculo da coxa na Ponte, não jogou mais, terminou, a Ponte tratou o jogador, acho que concluiu o contrato ou rompeu amigavelmente. É o Cleilton, zagueiro rebatedor de limitação técnica, mas muito voluntarioso. Só para ilustrar aí esse nosso trabalho inicial aqui de comentário pré-jogo. Tá tudo bom, pronto no brinco, bonito, com muita gente. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani, dali Bugre, precisa da vitória para garantir matematicamente a chance de disputar a Copa do Brasil. Arremesso lateral, vem Fernando para fazer a reposição no campo de ataque. Time do Guarani ataca neste primeiro tempo contra o gol dos portões de entrada do Estádio Brinco de Ouro. Consequentemente, a Chapecoense ataca contra o gol do placar eletrônico. Vem a Chapecoense, tentou levar Alisson Farias em cima da defesa. A bola outra vez pela esquerda com o time da Chapecoense. Chapecoense jogando de branco. Guarani jogando todo de verde. Portanto, uniforme número 1 do time do Bugre. Bola recuada, vai começar tudo lá atrás o time da Chape. Só a Black Friday tá em Anguera Ferramentas, cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Confira nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse a anhangueraferramentas.com.br. Domina, vem pro jogo Marcelo Freitas, beira dentro do campo. Ele pisa na bola, arruma, vem por dentro para fazer o passe para Tomás. Recua lá pela direita para Roney. Dominou, tentou girar em cima da marcação. Bola recuada, vem lá atrás no campo de retaguarda. 2 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Chapecoense perde a bola no ataque. Deu o bote, ganhou, Genison dominou, armou o jogo lá pela ponta direita para Iago, vem, balançou o corpo no drible, meteu o pé direito, cruzou na área, vem Roney para afastar, tira, a bola continuou viva na entrada da área, afasta lá atrás de qualquer jeito, o árbitro já tinha paralisado, marcando uma falta. Marcou falta para o Guarani bater no campo de ataque. Grande arrancada pela direita do Iago. É o cruzamento na área. Depois que o Roney tirou a bola na cabeça, na cabeçada. Aí uma falta marcada pela arbitragem. Falta do Tomás.
Falta no campo de ataque, falta. Vem pra bola para fazer a cobrança. A falta foi no Richard Rios. 3 minutos passados do primeiro tempo. Vem pra bola para fazer a cobrança. O time do Guarani, comecinho da partida. Barreira está sendo formada, guardecendo o lado esquerdo do Saulo, goleiro da Chape. 3 homens na composição da barreira. 3 minutos da etapa final. 2 são os candidatos para a batida. Iago e também o Richard Rios. Vamos ver quem é que vem. O Richard Rios já desistiu. Vem pra bola. Autorizado. Time do Guarani, 3 na barreira. Partiu pé direito, uma bomba. Espalma, Saulo. Mandou pra fora pela linha de fundo, Diogo Matheus. Quem bateu? Bateu de perna direita, bateu pelo alto. Bola colocada. Saulo voou para tirar, espalmou e depois na sequência Roney meteu para fora pela linha de fundo em escanteio para o time do Guarani bater. Vem para a bola Diogo Matheus para fazer o erguimento lá para dentro da área. Autorizado, rolou curtinho para Iago, limpou, dominou, pé direito, cruzou na área para Gênison em cima dele, a marcação, a bola volta, Bruno José domina, partiu lá pela direita, vem andando para trás tipo caranguejo e recua tudo para o João Lopes. Gleger Zorzin, Saulo trabalhando a defesa, conceito e definição, grau de dificuldade, Gleger. Olha a impressão que eu tive nessa bola aí, viu, Batista, que foi batida no canto dele, estava muito longe e ele estava meio desconcentradão no lance ali, hein? A imagem que a gente tem aqui, inclusive, é que ele está meio assustado, quase que ele faz uma bobagem, mas foi lá e fez uma defesa, uma bola fácil, não era uma defesa difícil, mas quase que o Saulo se complicou. Grau de dificuldade 6,95. E vem a Chape, tentou a arrancada na linha de fundo com o Tomás. A bola desviada vai para fora, Mike tocou nela, escanteio. Ela pela direita vem para a bola, Tomás, para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. Time do Guarani hoje, neste momento, todo retraído lá dentro da área. Autorizado. Vem, partiu para a bola, pé direito, Tomás levantou na área, perde, ganha, chega para tirar Richard Rios. Completa lá atrás, afasta pela esquerda Mike, a bola caiu lá dentro do círculo central com o time da Chapecoense. Corbela Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra coral, proteção anti-mosquito, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Compre também pelo zap 33074179. Corbela Tintas. E vem dominando, tentando a passagem no campo de ataque. Rola a bola, vai Diogo Matheus, girou em cima da marcação, caiu, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. Lançamento lá pela ponta direita para Christian. Entrou na área, pé direito, bateu, a bola desviada, vai fora. Pela linha de fundo. Tocou no Mike, a bola saiu, foi embora em escanteio lá pela direita, escanteio para Chapecoense Boter. Aliás, do Ronaldo Alves, a bola tocou no Ronaldo Alves, é o capitão do time do Guarani hoje. Vem para a bola para fazer o lançamento lá pela direita, vai tomar posição o time da Chapecoense, se assanhando no comecinho da partida, 0-0. Autorizado. Tomás, zagueirada da Chapecoense na área, levantamento, bola cruzada, tocou de cabeça, Perotti, a bola foi embora. Para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, último jogo, temporada 2022, Brinco de Ouro. Guarani 0, Chapecoense 0. Primeiro tempo aí de Coritiba 0, Flamengo 0. Coritiba e Flamengo 0-0. Primeiro tempo 18h30. A última vaga para subir pro Brasileirão, hein? Lá em Ituano e Vasco.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso aí, dá um like aí pra nós, dá um like aí pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola no campo de ataque pela meia direita, Diogo Matheus soltando na frente para Iago, volta no Diogo Matheus, recolhe com a perna direita para fazer o passe, tentou o passe lá na frente pela direita para Richard Rios, ele rola curtinho, por dentro vem para a bola o time do Guarani na marca de 8 minutos passados na etapa primeira, 0-0, Diogo Matheus na triangulação, ele retrai, tocando pela meia direita para Alvarinho, ele trabalha soltando para Ronaldo Alves na lateral, se manda no campo de ataque, Bruno José balança o corpo em cima de Christian, levou, agora dobra a marcação, é obrigado a recuar, vem pela esquerda, tentou, lançou Isaac na frente, na passagem do Mike, ele não conseguiu dominar, e ainda a bola chutada pelo Roney, acertou no Mike, é arremesso lateral para o time da Chape. O para-brisa trincou. Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Seja uma loja Sofisticar. Saiba como. Acessando o site sofisticarautovidros.com.br. Comecinho da partida, placar de 0-0, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Como é que começam Guarani e Chape em Tigrão? Os dois times procurando o gol, jogo agradável, a Chape vertical. Não veio para passear em Campinas, não. Veio para jogar futebol, já teve 2 oportunidades agudas. O Guarani teve a cobrança da falta aí do Diogo Matheus, em que o Saulo conseguiu neutralizar. Então, um jogo legal. Os dois times procurando a vitória. A Chape muito descontraída, mas levando a sério o jogo. O Guarani que não bobeie. E me permita mandar um grande abraço para Edmilson Garcia, El Lobo. Ele escreve aqui, sou bandimaníaco. Fechando o ano, última jornada oficial do profissional. Deveremos ter mais jornadas aí pela frente, de transmissão de jogos, de eventos, mas de jogos oficiais da Série B. Hoje é a última rodada e ele está nos ouvindo. Muito obrigado, Edmilson. Um grande abraço para você. Valeu, Edmilson Lobo. Grande abraço, muito obrigado pela audiência. Vai embora o time do Guarani, Iago. Partiu, levou para o campo de ataque. Fez o break atrás para Diogo Matheus. Abriu para o Rios, levou para a linha de fundo no drible. Perdeu a bola. Recupera lá atrás. Fernando erra o passe. Dominou Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área. Chega para tirar. Afasta Frazan. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater pela direita. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Diogo Matheus, cobrança de escanteio, vai pra bola, partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu o Frazan, afastou, tirou, voltou, dominou Bruno José, recuando para Mike, dentro do círculo central, ele meteu o jogo lá pelo lado esquerdo no campo de ataque, 11 minutos passados da etapa primeira, Bruno José levantou na área, Saulo encaixa firme lá atrás e sem rebote. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 0, Chapecoense 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, olha, 18h30, tudo isso, CRB e Bahia, Ituano e Vasco, Operário e Novo Horizontino, Cruzeiro e CSA e Vila Nova Esporte. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas.
para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela sua audiência também nos aplicativos. Time da Chapecoense tenta a passagem pela direita com Christian. Chega Mike na marcação, a bola vai para a linha lateral em arremesso pela direita, arremesso já cobrado. Christian domina. Ele gira em cima da marcação, vem para tentar o passe. Ronaldo Alves afasta. A bola caiu com Darlan. Levanta o jogo lá pela esquerda para Alisson Farias. Ele domina no campo de ataque, placar de 0-0. Olha a recuada, vem para Tomás. Tomás dominou, ajeitou para Darlan. Outra vez para Tomás, ensaiou a pedalada, abriu para Fernando. Ele partiu lá pela ponta canhota, volta para Tomás. No campo de ataque, toca a bola o time da Chapecoense, mas obrigado a recuar. Porque o Guarani todo fechado, trancado lá atrás e a Chape não conseguiu penetrar. Frazan, ele bate de perna direita, levanta a bola para Perotti, faz o trabalho de pivô, 0-0. Vem para Alisson Farias, toca atrás pela direita, levantamento para Tomás. Tomás domina, se manda o camisa 30 da Chape, levou para a perna direita, bateu, vai embora. Subiu, saiu sem perigo em tiro de meta para o Guarani bater. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho para uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Gleger Zorzin, comecinho da partida, 0-0. E a plataforma tática dos times em Gleger. Praticamente um jogo espelhado, né, Batista? E o jogo é equilibrado em ambos os sentidos. Tanto na plataforma quanto na movimentação, na chegada dos dois times. O Guarani chegando mais pelas laterais, eu acho interessante isso. Utilizar o Iago, o Bruno José, né? O Gênison precisa se posicionar melhor um pouco na área. Um dos volantes, Richard Rios, né? Ou o próprio Isaac, em alguns momentos, aparecer um pouco mais para dar essa opção, para ser esse homem surpresa, né? Para usar esse corredor. Tá faltando um pouquinho para o Guarani. Agora, o jogo é muito equilibrado e, como disse o Tigrão, né? A Chape não veio para brincar, não. Tá colocando a bola no chão, tá rodando de um lado para o outro e tá criando problemas para o sistema defensivo do Guarani. Fernando, pé canhoto, bateu, a bola vai embora. Partiu pela esquerda, Fernando, lateral esquerdo. Não sei se tentou cruzar ou bater pro gol, mas o chute saiu forte, veio rodando e saiu à esquerda do João Lopes. Foi embora para fora pela linha de fundo. Você que está chegando agora deve estar estranhando aí João Lopes no gol do Guarani. É que o Mozart disse que decidiu antecipar as férias do Kozlinski. Kozlinski renovou o contrato com o Guarani para mais uma temporada e ficará no Brinco de Ouro durante todo o ano de 2023. E hoje ganhou uma folga, né? Antecipou as suas férias e por isso João Lopes está jogando no gol do Bugre. As maiores ofertas estão na Black Friday da Anhanguera Ferramentas. Máquinas e equipamentos, lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. 16 passados, etapa primeira, 0-0, Guarani Chape. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Olha, no Brasileirão, lá no Castelão, gol do Atlético Goianiense. Luiz Fernando, em primeiro tempo, Fortaleza 0, Atlético Goianiense 1. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas, na tela da Band. Compactos dos jogos, matérias especiais, os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Os donos da bola na sua televisão. Cleilton quase fez uma bobagem na frente ali do Gênison. É que realmente os atacantes do Guarani não estavam espertos. Cleilton continua Cleilton. E vem o time do Guarani no ataque pela direita, domina Diogo Matheus. Recorre na perna direita para fazer o passe, tentou um passe errado. E o Richard Rios, que estava aberto na ponta direita, indicou que o passe correto seria o mais curto e pela meia, onde estava o Iago. Porque aí o Iago lançaria o Richard Rios na linha de fundo. Passe completamente equivocado
do Diogo Matheus. Arremesso para a Chape. Arremesso já cobrado. Domina Perotti lá pelo lado esquerdo. Meteu o pé canhoto, inverteu. Da esquerda para a direita. Vai para a bola, se manda pela ponta direita. Christian entrou na área, girou pé canhoto, bateu cruzado. A bola tocou no corpo do Vilela. E foi embora para fora pela linha de fundo. Em escanteio para a Chape bater pela direita. Vem para a bola Chapecoense com Tomás para fazer o erguimento de bola. 18 minutos passados, etapa primeira. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Se fecha inteiro o time do Guarani lá dentro da área. Bola parada 0-0. Vem na bola Tomás, o camisa 30. Zagueirada da Chapecoense na área. Partiu Tomás, pé direito, levantou na área, vem Alvarinho, afasta a bola, caiu reboteada com o time da Chape, no recuo, vem para Darlan, ele domina, meteu o pé direito, virando lá no campo de defesa, vem para Roney, abriu na ponta direita, vem o time da Chape 0-0, se manda, vem pela meia direita, tentando a passagem, Alisson Farias, partiu para fazer passe na lateral esquerda, Darlan para Fernando, recua, vem no campo de defesa, Frazan, ele domina batendo de perna direita, inverte o jogo para Cleilton lá na zaga central, Cleilton para Darlan, Darlan dominou, girou, soltou pela direita, recebe, gira o corpo, Marcelo Freitas em cima da marcação e vem atravessando o círculo central para fazer o passe pela meia direita, batendo rasteirinho, vem Tomás, Tomás dominou, ajeitou, vem derivando lá pela meia, rasteirinho entregando, tocando a bola para Roney, vem para Darlan, na triangulação, vem para Marcelo Freitas, recua para Cleilton, recebe, domina, tocando na frente, se manda no campo de ataque, Fernando tentou o passe, errou, chega, tira com defeito, Alvarinho meteu para a linha lateral, cedeu de graça, o arremesso para a Chape. Já cobra a Chape, se manda Tomás, deixou a marcação, se mete lá no campo de ataque, vem Iago, deu o bote certeiro como uma cobra Cascavel, tomou, tocou para Isaac, Isaac para Bruno José, bico esquerdo da área, pé direito, bateu, a bola desviada, tocou no Cleilton, foi embora, para fora pela linha de fundo, em escanteio para o time do Guarani bater, arriscou Bruno José. Ganhou o escanteio, 20 minutos passados, etapa primeira. Vem para a bola Diogo Matheus para fazer o erguimento. A torcida sobe o tom no estádio Brinco de Ouro. Vai para a bola, tomando posição na bola parada. Diogo Matheus, zagueirada do Guarani lá dentro da grande área. Momento de expectativa, Guarani ataca contra o gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro. Autorizado, Diogo Matheus não cobrou, vem Iago, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, a defesa afasta, a bola voltou, Mike dominou, mandou torto e sem rumo, tocou a bola justamente no ponto onde não havia ninguém. A área da Chapecoense congestionada com vários jogadores do Guarani. E ele meteu lá para a linha lateral, cedendo de graça o arremesso para a Chape. Detalhe... Olha, é o seguinte, né? Estamos observando aí, os comentaristas podem falar, mas o Guarani tentando executar algumas jogadas ensaiadas. Voltou aquele famigerado esquema de 2 jogadores para cobrar um escanteio. E aí um destro e um canhoto decidem na hora quem é que vai bater. Detalhe no ar. Isso é uma das grandes bobagens inventadas recentemente com alguns modismos sem nenhuma justificativa no futebol brasileiro. Mas o detalhe é o seguinte: com quem é que o Guarani briga por uma vaga à Copa do Brasil no ranking, Batista? Criciúma. E o Criciúma é de qual estado da federação? Santa Catarina. E a Chapecoense é de qual estado da federação? Santa Catarina. Então, meu filho, eu não esperava a Chapecoense com essa pegada aí, com essa agressividade. Parece que está disputando um título no Brinco. E tomem muito cuidado com esse menino que está jogando lá do lado esquerdo com a camisa 7, o Christian. Tanto ele quanto o Perrotti são perigosíssimos. Chapecoense levando o jogo muito a sério. Me parece, pela proximidade, por serem conterrâneos estaduais, Chapecoense e Criciúma, que tem
Bag White no ar. Domina Diogo Matheus no campo de defesa. Solta o jogo para a esquerda. O time do Guarani, 22 minutos, vai empatando 0-0. Posso corrigir aí o toca na inglês? bola para Iago, vai para a linha lateral. É arremesso para Chape bater. Posso corrigir o inglês aí? Sim, corrija. White Bag. Corbela Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra coral, proteção anti-mosquito, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Compre também no site corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. Richard Rios dominou, partiu em cima da defesa da Chape, dominou, pé direito, bateu, vai embora. Entrada da área, Richard Rios levou a marcação, preparou, inclinou o corpo e bateu de perna direita, a bola subiu, passou lambendo o travessão e saiu pela linha de fundo, por muito pouco, Richard Rios não abre o placar do jogo no Brinco. Linda jogada de Richard Rios, balançou pra lá, tirou um, balançou pra cá, tirou outro, clareou, ele viu aquele negoção aberto e ele mandou o sapato. Passou muito perto, a melhor jogada ofensiva do Guarani até agora. Esse moleque é muito bom de bola. Linda jogada, levantou a galera no Brinco. E já aconteceu com você, Tigrão, quando você viu aquele negoção aberto, você mandou o sapato e aí mandou pra fora. Já, depois de uma garrafa e meia de licor de uva. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Tá caído o Richard Rios, tá sentindo, vai se levantando aos poucos. Richard Rios, cabelos descoloridos. O mesmo acontecendo com o Leandro Vilela. Vilela também descoloriu os cabelos. O do Richard Rios está mesclado, né? Tem uma parte que está preta e a outra está descolorida. O Vilela não, o Vilela descoloriu o cabelo inteiro, né? Passou provavelmente água oxigenada, aí ele ficou loiro. É isso mesmo, o do Rios é também conhecido como mechas de nuance. Domina pela direita, Marcelo Freitas, arriscou de longe, bateu, a bola foi embora. Para fora, pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Guarani bater. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois esse ataque, domina, partiu Mike na esquerda, rolou para Iago, para Mike, levou para a linha de fundo e enfrentou o goleiro, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, partiu pela esquerda, Mike levou a marcação, tocou para o Iago, voltou para o Mike, ele penetrou pela lateral, o goleiro ficou só observando. E aí a bola tocou no Mike, foi embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Chapecoense bater. Bela jogada combinada pelo lado esquerdo, 1-2. Iago para Mike, ele fez a finta, entrou na diagonal, chegou no bico da pequena área e aí adiantou um pouquinho demais, ela fugiu, não houve a possibilidade de arrematar, tiro de meta, a Chape já cobrou, teimoso, continua no Brinco. 0 para o Guarani, 0 para a Chapecoense. E eu confirmo no giro do placar. 27 minutos passados, primeiro tempo, Brinco de Ouro, Guarani 0, Chape 0. Coritiba e Flamengo, hein? Primeiro tempo 0-0. Olha, o ouvinte Júlio Oliveira mandou aqui a foto pra gente. Ainda tem fila para entrar no Brinco, hein? Fila gigantesca, Suedu. Somente 3 policiais revistando. Você
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina Iago pela ponta canhota, recua para Mike. Ainda mais atrás, em cima da risca da metade do campo para o zagueiro Ronaldo Alves. Abriu para Diogo Matheus pela direita, dá um tapinha na bola para o Rios, tentou passe na frente. Vai para Bruno José, ele dividiu com o Fernando. O árbitro para marcar a falta para Chape, não marcou, não deixou o jogo seguir. Saiu o Fernando na linha de fundo, cortou em cima do Bruno José. Tentou o passe, sai lá atrás, alivia, respira no campo de defesa. Chape, Guarani se mantém na linha de ataque. A bola saiu, o Fernando não conseguiu dominar, cedeu de graça o arremesso lateral para o time campineiro. A Chapecoense nesse lance tentou dar uma dinizada. Sair jogando, tocando pé para pé, mas é para quem tem competência e treina muito. Passou vergonha, devolveu a posse de bola para o Guarani, que vai com perigo. Isaac rolou na entrada na área, chega Cleilton para afastar, tira, a bola volta lá para o campo de defesa para Ronaldo Alves. As maiores ofertas estão na Black Friday da Anhanguera. Anhanguera Ferramentas, máquinas e equipamentos, lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. 29 da etapa primeira, 0-0. Domina o Varinho no campo de defesa, a primeira vez que está jogando como zagueiro. Nas outras oportunidades, jogou como lateral direito. Ele é zagueiro de origem e joga também de volante. Bruno José deu bote, tomou para o Guarani. Tá marcada a falta. Bandeira que assinalou empurrão de Bruno José pelas costas do lateral esquerdo Fernando da Chapecoense. Acho que não houve absolutamente nada, mas o Bandeira estava muito próximo ali para fazer a sua anotação. E esse negócio de fila excessiva, né, Batista? É um problema recorrente. Toda vez que o público é um pouquinho maior, ainda mais hoje, tendo que apresentar lá a inscrição, o cadastro no site, aí tem revista. Eu vi mesmo o brinco, pela expectativa de 14 a 15 mil torcedores, muitos lugares em branco, e agora está explicado. Já com 30 do primeiro tempo, ainda muita gente pro lado de fora, o que de certa forma é frustrante, né? É lamentável isso, porque o torcedor vai para ver o jogo. Quem não entrou ainda, e vai demorar um pouco ainda, segundo esse depoimento aí do Edu, com foto dos ouvintes e tal, que estão lá, esse torcedor vai ver 1/3 do jogo, 2/3, vai ver metade, como é que vai ser? É ruim isso. Acho que a estrutura, quando é montada uma situação de promoção e quando há uma expectativa de um público maior, ela tem que ser proporcionalmente aumentada. Sanasa Campinas, classificação A com o grau de Investment Grade pela Fit Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho para uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Gleger Zorzin, 30, primeiro tempo, 0-0. Quem está melhor do jogo até aqui, Gleger? Ô Batista, para mim o jogo está muito equilibrado, tá? O Guarani chega em alguns momentos, a Chape também. Você vê que a bola sempre está ali, muito disputada no meio de campo. A Chape com uma postura de uma estratégia, digamos assim, um pouco diferente da do Guarani. Né? Ela vem mais por dentro, ela tenta as jogadas ali, finalização, arremates de longa distância. E o Guarani tenta jogadas pelo lado, né? Abrir um pouco mais com os laterais, os homens de beirada, tanto o Iago quanto o Bruno José. Eu acho que o jogo está equilibrado demais, muito equilibrado. O Guarani conseguiu ficar um pouco mais com a bola do meio aí, depois dos 15, 20 minutos, começou a ficar um pouco mais com a bola, tocar, inverter de um lado para o outro. Mas, como eu disse, jogo equilibradíssimo e o Guarani tem que ficar muito atento. Porque o time da Chape, a hora que sai com muito perigo. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas e região, chame pelo WhatsApp 19-98315-0103. Aeropisos. Domina no campo de ataque, vem Tomás na ponta direita, se manda, arranca na beirada do campo, preparou o passe, rolou para Christian e escapou da marcação do primeiro, mas não passou pelo segundo.
E o jogo já está parado, o árbitro marca a falta para a Chape bater lá pela ponta direita. A falta foi cometida em cima do Christian, número 7, pelo Richard Rios. Coladinho no lance, quem anotou foi o Bandeira. Vai chover grosso, chumbo grosso. Ih, rapaz, caiu o VAR inteiro lá, Batista. Tá ventando no brinco. Nossa, caiu o monitor, caiu a mesinha, caiu a moça que fica lá segurando o negócio. Que horror! Vento 1, VAR 0. Falta lateral, bola alçada, perigo contra o Bugre. 0-0 no brinco. Falta pela direita, campo de ataque, vem pra bola o time da Chape pra fazer a cobrança. Tomás, partiu, meteu o pé direito, cruzou na área, desvio de Roney, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, antes de sair, tocou no Mike, escanteio. Escanteio lá pela direita, Tomás. Já estava por lá e permaneceu para fazer o erguimento da bola. 33 passados da etapa primeira, 0-0. Autorizado. Tomás, partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu João Lopes. Pega firme e cai com ela dominada. Esse problema da cabine do VAR é que a cabine do VAR é um elemento móvel. Inclusive ela tem umas rodinhas, né, para fazer a movimentação. Aí leva para um estádio, leva para o outro, isso aí pertence à CBF. E aí, portanto, não fica fixado no solo, né? Então, o vento mais forte acabou tombando cabine com monitor do VAR e tudo mais. Só espero que não tenha quebrado o equipamento, né? Eu acho que danificou porque tá todo apagado. Os caras estão lá, liga a tomada aqui, puxa a bateria para lá. O VAR parece em óbito. Domina pela ponta direita o time do Guarani com Iago. Ele escapa na marcação. Tocou para Diogo Matheus, para Richard Rios. Tentou devolver, acabou errando o passe. A bola sobrou com a Chapecoense. O Vilela chegou atropelando o Tomás. Escapou do cartão amarelo. A falta, apenas a falta para a Chapecoense. O para-brisa quebrou. Troque na Sofisticada Autovidros e ganhe uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Acesse sofisticadaautovidros.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, vem embora, Bruno José dominou na entrada da área, rolou para Iago, ajeitou o pé direito, bateu para fora pela linha de fundo. Ajeitou o corpo, inclinou, arrumou, bateu mal, jogou para fora pela linha de fundo. Eu sigo com o giro do placar. Mas o árbitro está dando escanteio, hein? A bola desviou em alguém, protesto da Chape, mas o escanteio está confirmado, escanteio para o Guarani bater. Iago trouxe da perna esquerda para a direita e bateu. Olha lá os caras Novara. Ih, rapaz, estão botando fita crepe, Durepox. Tá um inferno aquilo ali. Não vai dar, pô. A moça está amarrando com um pedaço de arame. Que várzea, hein, ó. Escanteio. Escanteio, Guarani, Diogo Matheus vai para a bola, pé direito, cruzou no primeiro pau, Perotti tira, reboteada, sobrou com o Mike, toca a bola de cabeça, Richard Rios foi para o solo, reclamou da falta, o árbitro não marcou, e não tem VAR, hein, agora não tem VAR. A bola lá atrás, domina, vem Bruno José, ele ultrapassa o círculo central, encarou a marcação, opa! Roney deu nele. Tá caído o Bruno José. Falta marcada. Falta pela esquerda. Campo de ataque. Vai sair o amarelo. Número 15. Roney, da equipe da Chapecoense, lateral direito. Toma o amarelo com justiça. Chegou dando beliscão em azulejo. Que coisa, rapaz. Esqueceu a bola e bateu forte. Se é um juiz um pouco mais mal-humorado, podia meter aí uma outra cor de cartão nele, um mais avermelhado. Esse negócio de VAR também, não, Bate? Que amadorismo, não. Os caras vêm com essa... Pô, parece essas barraquinhas de vender cachorro quente na praia. Quando venta, vai salsicha pra dentro da água.
Pãozinho na areia, que inferno. Falta, Guarani vem para a batida. Diogo Matheus e Mike, um bate com a direita, outro com a esquerda. Diogo Matheus levanta os dois braços, indica jogada ensaiada. Ele vai levantar da área. 37 minutos, primeiro tempo, 0-0. Diogo Matheus, autorizado, é longe, hein? Muito longe, no campo de ataque lá pela esquerda. Diogo Matheus partiu o pé direito, levantou na área para Ronaldo Alves, tocou de cabeça, mas tocou muito mal na bola. E aí o Alisson não conseguiu sair em contra-ataque. Iago meteu para fora em arremesso para a Chape. E tá havendo uma inversão a todo momento, o tal do X, né? Ora o Bruno José do lado direito, ele começou por ali. E o Iago na esquerda. Inverteram de novo. Nesse momento, Bruno José volta para o lado esquerdo e Iago está do lado direito. Produção ofensiva mesmo dos dois, pelo menos até agora, 39 do primeiro tempo, é nula. E quantas vezes, meu caro Batista, você que é um narrador preciso, que narra em cima da bola, que descreve todos os detalhes, quantas vezes até agora você falou o nome do Gênison? Interrogação. Não está jogando, né? Não está jogando, o Gênison não participa, quer dizer, ele está em campo, mas não participa. O jogo está paralisado, o jogador da Chape está caído neste momento. E o árbitro, portanto, paralisa a partida para o atendimento ao jogador da Chapecoense que está caído. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic e agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Ah, sim, muito obrigado. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite as ofertas especiais de aniversário. Compre também online, supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, os menores preços e as melhores marcas para sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964 290 680. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Conheça a nova loja na Avenida das Amoreiras 4079 no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Chame e agende a sua avaliação pelo telefone 33427000, que é também o WhatsApp. Atenção, profissional e apaixonados por ferramentas só na Anhanguera. Você encontra as melhores ofertas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Corbela Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra a Coral Proteção Antimosquito. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. Corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E vem o time do Guarani, placar de 0-0, 40. E o Mike meteu o pé canhoto, levantou na área. Cleilton afasta, a bola voltou. Richard Rios disputou com o Alisson, ganha lá atrás. Domina Alisson, toca a bola, vira por dentro. Vem o árbitro para marcar falta do Vilela no pênalti. Falta no campo de retaguarda. E agora há pouco mostrou ali, hein, Tigrão? Já gastaram um rolo de esparadrapo ali, de fita crepe, para tentar consertar o VAR. O VAR tá todo mascarado. Nossa, que horror. A menina lá que tá ajudando, uma das assessoras, deve ser aí da CBF, né? Da Federação Paulista, sei lá. Ou da empresa que presta serviço no negócio do VAR. Ela falou, resolvi o problema. Como, minha filha? Consegui um tubo de goma arábica. Não cola, não tem jeito. Tem um monitorzinho em cima, tem um sensorzinho, né? Como se fosse assim,
um aparelho que capta o sinal em cima da tela. Nossa, ele tá todo quebrado, rapaz, tudo arrebentado. Eu acho que em cima, o pessoal que vê o VAR, né, porque tem 2 monitores, tem um que é visto pela equipe e um que fica na beira do gramado para o juiz consultar. Eu acho que o outro está funcionando. Agora, esse que é para o juiz fazer a conferência na beirada do gramado, dificilmente vai conseguir operar. Christian dominou na lateral da grande área para Chape, bateu cruzado, a bola tocou no Mike, sobrou com o Bruno José, ele puxa o contra-ataque no campo de defesa, tem fluxo, perdeu, mas com falta. E hoje, Gleger, você que foi atleta profissional, goleiro, um dos melhores do Brasil durante 20 anos, hoje é um dia terrível, né? Foi num dia 28 de novembro, portanto, o mês de novembro, que aconteceu aquele acidente trágico da Chapecoense hoje que está jogando contra o Guarani e que ceifou a vida de tantas pessoas, inclusive colegas, radialistas, jornalistas que estavam lá para a transmissão do jogo da Sul-Americana. Muitos amigos também, né, Batista, que participaram comigo em algumas equipes também, jogamos contra, realmente foi uma tragédia e perdemos aí grandes amigos lá naquele acidente da Chape. Eu citei você, né? Porque quantas viagens de avião, inclusive voos internacionais, você não fez, né? E graças a Deus, com você não aconteceu nada, mas os que estavam no voo da Chapecoense não tiveram a mesma sorte. Bola parada, escanteio para o time do Guarani bater, Diogo Matheus vai para a bola, partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu o Frazan, afasta de cabeça, a bola caiu fora da área, lá pela esquerda vem Bruno José, ele é acompanhado pela marcação do Christian, recua no campo de retaguarda, sai o Varinho para dominar, soltando o jogo pela direita, placar de 0-0, Diogo Matheus, passe por dentro, vem para a bola, Vilela tentou o passe aberto lá pela direita, vai para fora, para a lateral. Esse negócio de colocar 2 para cobrar escanteio é mais uma ação de idiotificação do futebol. Como aquela, por exemplo, de colocar um cara deitado no pé da barreira. Aconteceu uma única vez aquilo num jogo do Flamengo contra o Santos na Vila Belmiro, que o Ronaldinho Gaúcho bateu por baixo da barreira e fez o gol. Depois daquilo, todos os treinadores começaram a dar esta orientação. Nunca mais saiu gol nenhum. Não. E aí continuam fazendo. É a mesma coisa desse negócio aí de colocar 2. Perde um cara lá dentro da área. Ou no rebote. Perde um no rebote. Ou na marcação. E ele lá na lateral direita, na próxima da bandeira de escanteio, ele não contribui. Porque ele abre mão no instante exato em que o outro vai cobrar, né? Ele fica assistindo. E esse negócio de deitar ali próximo da barreira, deitar no chão atrás da barreira, é um perigo, viu, Batista? Daqui a pouco... Fernando, pé canhoto, Chapecoense cruzou por trás do gol pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. O cara que deita, ele fica com o rosto muito próximo do escapamento do corpo humano de todos que estão na barreira. Se escapa um gás mortífero ali, ele vai a óbito. Batista. É um perigo, cara. Oi, Gleger. Não, a justificativa, eu inclusive perguntei para alguns treinadores amigos aí, os caras que estão em atividade, o porquê, né, daquela cobrança de escanteio com os 2 homens, um com a perna direita e outro com a perna esquerda. E todos foram dizer, é para passar dentro da grande área, dentro da pequena área. Porque a gente sabe que uma bola que vem com o pé aberto, tá com um problema aí no microfone do Gleger, já ele completa, chega lá atrás para afastar, tirar a defensiva do time da Chapecoense. Só a Black Friday da Anhanguera Ferramentas cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Confira nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Vai terminar já. Vamos até 48. Estamos com 47, agora 2 no acréscimo. Aliás, 47, né? Vamos até 47, 2 no acréscimo.
Já estamos em cima da pinta. Vai acabar, hein? Vai terminar. Levanta o braço esquerdo. O árbitro da partida. Simão Holanda do Ceará. Terminou o primeiro tempo, 0-0. Guarani Chapecoense. Vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas muito obrigado, grande amigo Batista. Alô, Didi, lá do 7º andar da Anchieta. Bugrino tá lá no brinco e tal. Olha, era 27 minutos e um amigo mandou aqui fotos, né? E uma fila enorme no brinco. Realmente era problema, hein? Problema. Hoje a equipe do Guarani é uma equipe diferente, bem diferente. Cadê o Coslins? Que goleiro? Deram folga, já deram férias. Giovanni Augusto, suspenso. Rodrigo Andrade tá saindo do DM, não sei, nem no banco. No banco tem João Vitor, tem o Jamerson no banco, hein? E estão fazendo a estreia o goleiro João Lopes, que veio da Portuguesa Carioca. Diogo Matheus na lateral direita, o argentino Ivan Alvarinho. O Alvarinho jogando de central, Ronaldo Alves, companheiro de zaga, e Mike na lateral esquerda. Leandro Velera de cabelo branco, volante. Richard Rios, o colombiano, também cabelos um pouco branco aí também, brancos. E o Isaac na frente, Bruno José, Genison, que não pegou na bola, e o Iago, tá? O menino Yuri Tanque também no banco. No banco, então, Arthur Gazi, goleiro, Lucas Cardoso, Matheus Ludic, João Vitor, Jamerson, Eduardo Perso, Índio, Madson, Marcinho, Edson Carioca, Yuri Tanque. E esse menino Rafael aqui é da base, tá? Atacante da base, Rafael, número 84, tá bom? 0-0. Olha, lance, chance. Teve uma com o Richard Rios, a 23, que ele saiu de 3, deu uma limpada e de fora da área ainda. Deu um chutaço, raspou aí o travessão. E deixa eu ver, o Mike fez uma tabela com o Iago. O Mike ficou pertinho, cara a cara, mas adiantou a bola, saiu com bola e tudo. E não teve nada, né? Realmente, mais nada. Vamos lá, o brinco em expectativa. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo, hein? 0-0. Mas eu acho que ainda o Zorzinho, ele vai passar um xarope na garganta, tá? Já vamos reconectar o Gleger Zorzinho. Para intervalo, Coritiba 0, Flamengo 0, intervalo, Fortaleza 0, o Atlético Goianiense 1. Mesmo vencendo, o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento. 18h30 tem Cuiabá e Palmeiras, tá? E na Série B, 18h30 começa toda essa rodada aqui envolvendo quem é que vai subir. Ituano no Vasco, o empate é do Vasco, ou para descer se vai ser o CSA ou se vai ser aí a equipe do Novo Horizontino, tá? Edu? Pois não. Oi, Zorzinho. Esse Melhorou xarope aí? Que você tomou, deixa eu ver. Vamos Melhorou lá. aí, Edu? Agora sim. Agora sim? Zorzinho, 0-0, Fiz uma Zorzinho. reconexão aqui, deu tudo certo, né, Edu? Parou. Opa! Olha, Edu, você estava explanando aí, né, o primeiro tempo, realmente foi um jogo muito equilibrado, né? De muita marcação, as duas equipes, o Guarani com uma postura de vir pelos lados, a Chape com uma estratégia de vir por dentro ali, com arremates de fora da área, tentando. O jogo, tecnicamente, é muito abaixo, né, do que eu esperava. Esperava o Guarani um pouco mais agressivo, esperava o Guarani um pouco mais em cima do time da Chape, mas a gente percebe. O Guarani está jogando com um time alternativo, né? E falta de ritmo. Você vê que em alguns lances, o Diogo Matheus perdendo bolas fáceis, né? O próprio Mike também aparecendo muito pouco à frente. Teve um lance ali que ele tentou uma tabela com o Iago, mas muito pouco. O Guarani precisa evoluir um pouco mais, botar um pouco mais de pressão para tentar vencer o jogo. Eu, por exemplo, voltaria agora com o Yuri e com o Genison, com o Jamerson, já no segundo tempo. Já tiraria o Mike, vem com o Jamerson e sai o Genison e entra o Yuri Tanque. Para você tentar uma jogada diferente, para você tentar alguma coisa que pelo menos vinha dando certo, né? Digamos assim. Que eram as assistências do Jamerson, que era a chegada do Yuri Tanque por dentro, né? Com uma jogada ali de velocidade com o Iago. Então eu já voltaria com essas duas substituições para tentar reforçar um pouco mais. O jogo é muito equilibrado, muito. O time da Chape não veio aqui para passear, não. Os caras vieram, estão empenhados, estão concentrados, né? Esse menino Thomas é bom jogador, né? Esse Christian, número 7, aí dá um trabalho danado. O tal do Perotti, ele tem que ser marcado, tem que ser vigiado de perto, porque é um time perigoso. Toda vez que a Chape vem, você vê que eles tentam, chegam,
né? E o Guarani tem que estar muito atento. Mas a gente percebe na estrutura desse time do Guarani a falta de entrosamento, a falta de ritmo de alguns jogadores. É, para mim, na minha opinião, o que está faltando para o Guarani. Voltaria com 2 substituições, Edu, repito. Tiraria o Mike, voltaria com o Jamerson e tiraria o Gênison e voltaria com o Yuritan, que é do Pinheiro. Mas eu não tenho a menor dúvida. Mas a menor dúvida, tenho certeza que o Tigrão também vai cravar, né? O Bugre vai mudar, tenho certeza. De Belo Horizonte, Gabriel, Vilma e Carol, muito obrigado. Um abraço aqui à nossa equipe, tremendo, a falta de respeito, não sei o que tem, é problema de público, né? João Paulo de Moraes, da Padre Anchieta, a falta de respeito por ter escalado um time assim. Né? Também não concordo, João Paulo, lá de... Não perca um jogo de vocês, parabéns, olha, muito obrigado, final 16:46, Xandão, direto de Curitiba, hein, Xandão? Que maravilha, saudades da terra natal, Xandão, claro, aqui de Campinas, hein? Curitiba, hein? Aqui tá frio, imagine aí, hein? Quilão Bugrino, Edu, por essas e outras que eu não fui no campo, porque é só sofrimento. 0-0, precisa de vitória para ir pra Copa do Brasil, hein? Já! O Tigrão vai falar. Intervalo, hein? Guarani 0, Chapecoense 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Lixadeira orbital 240 watts, 127 ou 220 volts Novi Pro por apenas R$ 129,90. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. A maior Black Friday de ferramentas que você já viu. A Anhanguera chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. É hora de você comprar aquele equipamento que você tanto precisa. Aproveite a Black Friday da Anhanguera, do dia 7 a 30 de novembro. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Corbela. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai. Futebol, Carlos Batista. Richard Rios dominou, partiu em cima da defesa da Chape, dominou, pé direito, bateu, vai embora. Entrada da área, Richard Rios levou a marcação, preparou, inclinou o corpo e bateu de perna direita, a bola subiu, passou lambendo o travessão e saiu pela linha de fundo. Por pouco,
Por pouco, por muito pouco. Richard Rios não abre o placar do jogo no Brinco. Valdemir Gomes. O colombiano também deu chapeuzinho e tal. Joga bem, né, Tigrão? Joga bem o colombiano. 0-0, Tigrão. Muito bom jogador. Deve permanecer aí. Vai ser uma das atrações mais maduro, né? Mais aclimatado ao clube aí para 2023. Richard Rios, bom jogador. Primeiro tempo começou mais quente, né? A Chapecoense foi 2 ou 3 vezes verticalmente, procurando. 3 chutes importantes, todos eles bateram na zaga do Guarani e não chegaram até o gol. Para a gente ver como é que está a forma técnica do João Lopes, que faz a sua estreia hoje no gol do Guarani, substituindo o Kozlinski. Eu fiquei com a sensação de que o jogo seria muito mais movimentado. Até disse aqui, a Chape não veio brincar, não. Mas aí diminuiu o ritmo, os times encurtaram muito, marcando muito de perto, especialmente no meio-campo. O Guarani também foi 2 ou 3 vezes. Teve aquela incursão na diagonal do Mike, teve esse chute aí de entrada da área. Para mim, a jogada mais bonita do jogo até agora, quando o Richard Rios balança o corpo, tira um, balança no lado contrário, tira o outro, clareia, ficou com tudo a caráter para fazer o gol, mas acabou pegando mal na bola. Ela subiu um pouquinho demais, saiu com uma curva e foi para a linha de fundo. E depois de 18, 20 minutos, o jogo deu uma caída, muitas faltas, muitas interrupções, muito de intermediária a intermediária, e terminou de maneira melancólica, né? Uma briga de foice no escuro dentro do elevador e sem energia elétrica. Coisa horrorosa. E a gente espera que o Guarani venha com algumas modificações. Acho que precisa ganhar o jogo, não pode dar vacilo, não mereceu vencer no primeiro tempo, bem como a Chape também não mereceu. Acho que o 0-0 personifica exatamente o que foi esse primeiro tempo pobre do ponto de vista técnico e de emoções no Brinco. A gente percebe que depois de 35 minutos do primeiro tempo, que o público aumentou, exatamente dentro daquela informação que o Edu recebeu aí, de que tinha ainda filas gigantescas, já por volta de 30 do primeiro tempo, do lado externo do Brinco, com um pouco policial para executar a revista. Aliás, esse negócio de revista, né, em estádio de futebol tinha que acabar, né, cara? Porque nunca eu fiquei sabendo que a polícia fazendo revista pegou alguém com uma faca, com um punhal ou com uma arma de fogo. E aí enfia a mão nas partes íntimas, é verdade isso. O policial vem, aperta por baixo, aperta testículo e, enfim, é uma coisa constrangedora isso, viu? Mas se não fizer vai ter torcedor armado e um vai dar tiro no outro, pode ter uma tragédia. Puxa, e quando a gente vai no cinema, não tem um monte de gente lá também? E quando a gente vai no teatro, não tem um monte de gente lá também? E quando a gente vai para a Fórmula 1 com 120 mil pessoas em Interlagos ou em qualquer outro autódromo do mundo, não tem aglomeração também? Por que só no futebol? E aí hoje, por conta do número pequeno de policiais, dessa conferência também, da inscrição que foi feita no site, né, ou do cadastro, né, que foi feito no site do Guarani, eu acho que tem alguma conferência, tem que trocar ali exatamente esse cadastro pelo bilhete, pelo cartão magnético para passar pela roleta, pela catraca eletrônica, e eu sei que ficou muita gente para fora. Mas quem entrou depois dos 30 minutos não viu futebol. E quem entrou e já estava no início, desde o início, até por volta dos 20 minutos, pelo menos, viu alguma coisa de futebol. Então, a gente precisa entender que, às vezes, esse tipo de promoção precisa vir acompanhado aí de uma estrutura aumentada. Para o segundo tempo, a gente já vê aqui no aquecimento o Yuri Tanque e o Eduardo Persson. Persson é número 8 e o Yuri Tanque é exatamente o número 9 da equipe do Guarani. Eu esperava o Jamerson. Ele vem com o Yuri, com o Persson, talvez saque aí o Vilela e tire também o Iago, que foi figura absolutamente decorativa. Deve melhorar,
Porque o Persson dá mais fluência ao jogo do que o Leandro Vilela. E deve melhorar também, porque, claro, o Gênison não jogou, né? Ele praticamente pegou uma ou duas vezes na bola e tocou de lado. E o Yuri é um jogador com mais presença de área, artilheiro, vive um momento muito legal. E a pergunta que se faz é exatamente essa. Por que não desde o início? Por que jogar 45 minutos na lata do lixo? E por que não o Jamerson? Especialmente agora que vem o Yuri Tanque, que é excelente cabeceador, grandão, tem ótima impulsão e se posiciona bem na área. Quem é que vai cruzar a bola na cabeça dele? Vamos esperar um pouquinho. Olha lá, está confirmado, sai o Iago. Sai o Iago, 97, para a entrada do Yuri Tanque, né? Surpresa, para mim ele ia tirar o Gênison, então vai com 2 centroavantes. E a gente já confirma já, exatamente Leandro Vilela está fora e Eduardo Persson, número 8, está dentro. O meio-campo vai ficar mais leve, sem dúvida nenhuma. Não é tão marcador o Persson como o Vilela, mas ele tem mais capacidade de fazer a bola chegar à frente com mais qualidade. Vamos torcer para que tenhamos um futebol um pouco mais vistoso no segundo tempo, meu caríssimo Carlos Batista. Apita o árbitro! A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre, Guarani começa a etapa final. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. As alterações já anunciadas pelo Tigrão. Saiu Leandro Vilela e entrou Eduardo Persson, número 8. E saiu Iago, entrou Yuri Tanque, número 9. Yuri Tanque também descoloriu os cabelos. Não sei se a tinta estava em promoção ou foi aí alguma aposta, pode ser também, né? Modismo. A verdade é que além do Richard Rios, com os cabelos descoloridos, e o Leandro Vilela, agora Yuri Tanque entrou também com os cabelos descoloridos. Começa o segundo tempo, bola recuada. Vem para Saulo, ele domina, toca a bola de perto da direita, virando lá pelo lado esquerdo no campo de retaguarda, sai jogando lá atrás o time da Chapecoense, que não mudou, tá? Não houve alteração no time da Chapecoense, portanto, alteração somente no time do Guarani, nesse intervalo em dose dupla, 2 alterações no Bugre e 0 alteração no time da Chape. Só a Black Friday da Anhanguera Ferramentas cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Confira nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E aí, Gleger, as alterações no time do Guarani para o segundo tempo, Gleger. Então, Batista, ele muda 2 peças para mudar o esquema, né? O Guarani, nesse momento, jogava num 4-3-3, com 2 homens abertos. Nesse momento, você percebe que o Isaac ele vai fazer o homem aberto aqui do lado esquerdo, para fechar 2 linhas de 4. Bruno José fecha lá pelo lado direito, Isaac fecha aqui pelo lado esquerdo, com os 2 homens por dentro. Por isso, a mudança para trazer o Persson aqui, que é um jogador que evolui jogadas, para que você tenha um meio de campo que consiga levar essa bola com qualidade. E aí coloca as 2 torres gêmeas, né? E o Yuri e o Gênison mais à frente um pouquinho. Mudou as 2 peças, eu não teria feito essa mudança, mas ele muda também a plataforma, o jeito de jogar do Guarani é diferente para o segundo tempo.
Guarani domina no campo de ataque, 3 minutos passados da etapa final. Diogo Matheus recebe, rola curtinho para Bruno José. Tudo isso lá pela ponta direita. A bola volta para o Diogo Matheus. Ele escapa da marcação, recua, toca o jogo no campo de defesa para o Varinho, para Ronaldo Alves. Dentro do círculo central, abriu para Mike, dá um tapinha na bola para Isaac. Ele recua, vem para Ronaldo Alves, dali para Persson. Está entrando agora no segundo tempo. Persson abriu bem na ponta direita, Bruno José dominou, tentou o cruzamento, a bola foi bloqueada lá atrás, sobrando com o time da Chapecoense. Darlan domina, soltando para Perotti, ele volta no campo de defesa, o número 9, para buscar o serviço para o time catarinense. Na lateral para Rony, recua o jogo, vem no campo de defesa para Frazan. Frazan dominando, tocando para Darlan. Darlan na lateral para Fernando. Fernando para Tomás, ultrapassa a linha da metade do campo, deixou Rios para trás, rolou por dentro, vem para Alisson, abriu lá pelo lado direito no campo de ataque. Rony meteu o pé direito, cruzou na área. João Lopes vem de soco, punhos cerrados para afastar. A bola voltou com o Christian na entrada da área para Rony, tocou para Alisson, para Christian, vai para o fundo, tentou o cruzamento bem na bola. Ronaldo Alves chegou, tomou na boa para Isaac, dali para Eduardo Persson. Ele domina no campo intermediário pela direita para Bruno José. Este acelera, se manda no campo de ataque, rolou na lateral para Diogo Matheus, preparou o cruzamento, ajeitou, arrumou no pé canhoto, levantou na área, subiu o Cleilton de cabeça, afasta, tira. A bola com o Alisson para Perotti dentro do círculo central, virando o jogo lá pelo setor esquerdo. Se manda Tomás na entrada na área, tentou o passe, a bola tocou na defesa, no Alvarinho, voltou. No rebote apareceu Persson, domina pela intermediária na peça de defesa. Carrega, toca o jogo para Genison. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, entregando para Isaac. Isaac dominou, parou, pisou na bola, espera a marcação. Apenas observa o marcador e ele é obrigado a recuar. Não tinha como evoluir, estava sendo policiado por 2. Vem pela direita, Diogo Matheus. Domina a parte lá pela direita para fazer o passe para Bruno José, para Diogo Matheus. Ajeitou no pé direito, preparou o cruzamento, toque para o Persson. Girou em cima do próprio eixo, pé direito, bateu, a bola explodiu. Tocou na defesa, a bola voltou e o Cleilton desabou, uma pancada violenta do Persson. Cleilton derrubou, e olha que para derrubar o Cleilton ele é forte, hein? Não é fácil, mas foi um tiro, uma pancada violenta. Cleilton tirou, mas desabou. Entrou bem o Persson, já fez 2 viradas de jogo interessante, e agora um chute que para mim tinha o endereço. Ela estourou na nuca do Cleilton, que teve tontura. Sentiu-se mal, um perigo isso daí, porque foi muito forte o chute, realmente uma pancada. Graças a Deus está consciente o Cleilton, mas está deitado. Está deitado, está no gramado. Perguntaram o nome dele, ele disse Wilson Simonal. Vai sair para ver se reencontra, né? Olha lá, tá perguntando onde é que é o vestiário, é para lá ou para cá. Cleilton sai meio xarope do jogo. Bateu na nuca, explodiu, graças a Deus, ele está em pé. Mas continua dizendo que ele agora mudou. Agora está dizendo que é o Simoninha. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra coral, proteção anti-mosquito, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Cor Bela. Compre também pelo zap 33074179. Corra Bela Tintas. Placar de 0-0, estamos na etapa final do jogo, há 7 minutos, etapa final, ninguém mexeu no marcador no estádio Brinco de Ouro. Domina Rony pela meia direita, dá um tapinha na bola, vem por dentro, tocou, Alisson, vem, Christian dominou, a bola voltou, batida, ele perto da direita, Marcelo Freitas vai embora. Ele queria o escanteio, a bola realmente desviou no meio do caminho, saiu em escanteio para a Chape bater lá pela esquerda. O time da Chape que nesse segundo tempo ataca
contra o gol dos portões de entrada. Vai para a bola Tomás, 8 minutos passados, etapa final 0-0. Zagueirada da Chapecoense na área do Guarani, Tomás. Jogada ensaiada, rolou para o Fernando, voltou no Tomás. Ele domina, ajeita, volta a bola no Fernando, lateral, prepara o cruzamento. Tentou passe por dentro, já retrai. Marcelo Freitas tocando para Darlan, Darlan pela direita, Ronei. Meteu o pé direito, levantou para ninguém. Passe completamente equivocado, é tiro de meta para o Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Chapecoense 0. Olha, 18h30, a luta para ver quem é que vai permanecer e quem é que vai cair, hein? Operário e Novo Horizontino. Novo Horizontino está na zona com 37, é o primeiro. E Cruzeiro e CSA no Mineirão. O CSA, por enquanto, fora. O primeiro fora. Só um minutinho, Edu. Vem Mike na linha de fundo. Pé canhoto, cruzou na área. Subiu lá atrás. Afasta, tira o zagueiro Frazan. A bola voltou. Dominou. Bruno José, pé direito. Cruzou na área. Frazan. Chega de cabeça, tirou, voltou. Isaac, pé direito. Bateu. A bola desviada na zaga. Foi fora. Pela linha de fundo em escanteio, dá tempo de concluir, Edu Pinheiro. CSA 42 pontos, no Brasil 41, quem é que vai descer? Às 18h30 começa toda a rodada. Escanteio lá pela esquerda, o time do Guarani vem com Diogo Matheus. Nesse segundo tempo, o time do Guarani ataca contra o gol do placar eletrônico. Zagueirada do Guarani na área da Chape. Diogo Matheus partiu, meteu o pé direito, levantou na área para Genison, tira o zagueiro. A bola caiu lá pela ponta direita, Rios meteu o pé direito, levantou direto e para fora. Cruzamento muito fechado do Richard Rios em tiro de meta para Chape bater. O para-brisa trincou. Não troque antes da avaliação da Sofisticada Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Seja uma loja Sofisticar. Saiba como acessando sofisticarautovidros.com.br. Sai jogando lá atrás o time do Guarani. Levantamento no campo de ataque. Aliás, o time da Chapecoense com um Saulo. Domina, tenta a passagem, Chape pela direita, Persson ficou de bobinho na triangulação. Vem, domina, tenta levar, Tomás, o árbitro para, marca a falta. Marcou uma falta, a Chapecoense reclama, mas ele marcou ali uma cotovelada no Isaac. Isaac, inclusive, leva a mão na boca, né? Não sei se está sangrando ou não, mas ele reclamou. Quem tomou o tranco ali não foi o cotovelo, foi com o antebraço. Foi o Persson, mas nada de mais sério, ninguém levou cartão. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 0, Chapecoense 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, Coritiba, hein? Coritiba e Flamengo, segundo tempo 0-0. E o Fortaleza empata, hein? Fortaleza 1, Atlético Goianiense também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 3342-7000, 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo.
Domina o time do Guarani pela ponta direita com Richard Rios. Ele desiste de cruzar da área. Voltando para Ivan Alvarinho. Trabalha o jogo pela meia direita. Bola curtinha para Persson lentamente. O time do Guarani lá no campo de ataque toca a bola. Diogo Matheus dominou, ajeitou, rolou, soltando para Richard Rios. Voltou para o Diogo Matheus. Não acelera. Prefere o recuo. Vem em cima da risca na metade do campo. Vem para Ivan Alvarinho. Lançou na ponta canhota. Mike, pé canhoto. Cruzou na área. Frazão. Chega, tira. Vem pra bola. Dominou de cabeça. Yuri Tanque soltou para Bruno José. Entrou na área. Foi absorvido. Tragado pela marcação. Fernando chegou tomando dele. Sai jogando lá atrás o time da Chape. Lá na frente. Yuri Tanque marca a saída. Ele bola. Marcelo Freitas tira. Levanta, toca na frente para Perotti. Na lateral. Tentou a passagem pela esquerda. Não conseguiu. Alisson recebe de volta o time do Guarani a bola. Domina Persson. Vai pro campo de ataque. Se manda pela meia. Lançamento. Bola aberta na ponta para Bruno José. O passe não saiu legal. A bola para a linha lateral. Passe muito forte. Arremesso. Campo de defesa para a Chape. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho para uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Alô, Edu Pinheiro, a sua informação diz aí, Edu. Olha, é o seguinte, quem empatou por Fortaleza foi o Otero. Otero de falta, Fortaleza 1, Atlético Goianiense também 1, segundo tempo. E gol do Coritiba, hein? Aleph Manga, Coritiba 1, Flamengo 0. Chapecoense vai fazer 2 alterações. Kevin é o primeiro. Kevin, número 66, tá entrando. Tá saindo Darlan. Darlan, meio campista, tá fora. Entra Kevin, 66. E o Matheus Bianchi, camisa número 38, tá saindo o Roney. E o Matheus Bianchi tá entrando, né? Camisa número 38. Matheus Bianchi, 38, no time da Chapecoense. São as 2 alterações do Gilmar Dalpozo. As maiores ofertas estão na Black Friday da Anhanguera. Ferramentas, máquinas e equipamentos, lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Arremesso lateral pela esquerda no campo de retaguarda. Time da Chape vai para fazer a cobrança. E a Chape jogando hoje sem Lima e o Derek. São 2 jogadores que estão vindo para o Guarani. Negociações já adiantadas, dizem até que já assinaram o contrato com o Guarani, mas o Guarani não anunciou ainda, né? Mas no portal carlosbatista.com.br já tem a matéria dando conta das 2 contratações. Atacante Derek e volante. Volante barra meia, é um 8, né? Uma espécie de 8. Volante técnico, jogou na Inter de Limeira no Campeonato Paulista deste ano. 13 jogos e marcou 2 gols. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Os donos da bola na sua televisão. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 0, Chapecoense 0. Então, 18h30, os demais jogos da Série B, CRB e Bahia, Ituano e Vasco, Operário e Novo Horizontino, Cruzeiro e CSA, Vila Nova e Sport. Gleger Zorzin, estamos com 17, etapa final e o segundo tempo continua fraco, muito fraco, hein, Gleger? Muito fraco, Batista, tecnicamente. Você vê que o Mozart tentou uma mudança tática ali para ver se o Guarani conseguia evoluir, mas continua a mesma forma. Jogadas de linha de fundo, jogando bolas na área, o Guarani não tem uma triangulação, tem pouca chegada dos homens de meio. O Persson, há pouco tempo atrás, aí deu uma chegada ali, uma batida, mas muito pouco realmente. E a Chape faz o jogo, né, de marcação, tenta explorar ali um contra-ataque ou outro,
sai com perigo em alguns momentos. Agora ele tem que estar atento. Eu não gostei disso, eu não gostei da postura tática do Guarani no segundo tempo. Com 2 linhas de 4, o time fica mais defensivo, né? Perde um pouco o poder ofensivo, mesmo jogando com o Gênison e com o Yuri Tanque. Eu acho que o Iago poderia dar um toque de velocidade a esse time, né? Levando essa bola com qualidade, tentando chegar um pouco mais pelos lados. Mudou e a coisa continua da mesma forma que o primeiro tempo. Muito fraco. Corbela Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra Coral, proteção anti-mosquito, atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Compre também no site corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. Arremesso lá pela direita para o time do Guarani, o tempo vai passando, ninguém mexeu no marcador até aqui. Rios tentou, rolou para Persson, abriu na ponta direita, Bruno José articula em cima da marcação, retrai para Persson, ele partiu lá pela direita, já perdeu a bola para o Fernando, recolhe Fernando, rola a bola pela esquerda, tenta o lançamento, Kevin, lançamento lá pela esquerda para Perotti, não conseguiu o domínio, vai para a linha lateral, arremessou pela direita, vem Diogo Matheus para fazer a reposição, já coloca a bola em movimento, vem para Richard Rios, retrai lá pela direita, no campo de ataque, Alvarinho toca na bola, rola para a lateral para Diogo Matheus, 19 do segundo tempo, 0-0 para Persson, boa enfiada de bola pela meia direita para Gênison, para Bruno José, tentou o cruzamento na área. A bola bateu ali no baço do lateral esquerdo. O Fernando, ele sente arremesso cobrado. Diogo Matheus para Bruno José, para Persson na triangulação, para Diogo Matheus, para Persson, rolou na área, chega para tirar Cleilton. A bola volta para Bruno José, domina no drible seco, em cima da marcação, levou, rolou, tocou na lateral para Richard Rios, ninguém, todo mundo marcado. Aparece Diogo Matheus, tocou para ele, voltou para Richard Rios. Ele domina na beirada do campo, não tem para quem passar, todo mundo marcado, volta no Diogo Matheus para Richard Rios, trabalha o jogo com Persson pela meia direita, ele vai recuar, recua lá pela direita para Alvarinho, trabalha, solta o jogo para Ronaldo Alves, abriu na lateral para Mike, meteu o pé canhoto, levantou na área para Yuri Tanque, vem de cabeça, Fernando afastou, tirou, aparou, rebote, Persson, abriu na ponta, Mike, levou para a linha de fundo, chega para tirar. Matheus Bianchi mandou para fora, para a linha lateral, 20 da etapa final. Isaac está indo embora, Edson Carioca está vindo aí. Edson Carioca, 98. E vai entrar um garoto agora da base, 17 anos, Rafael, vem aí, hein? Rafael está entrando, número 84. Bruno José está indo embora e vamos observar então Rafael. Ele é jogador do Sub-17 da Macaca. Aliás, do Guarani, né? Desculpa, Guarani. Sub-17 do Guarani. Então, tá lançando aí um garoto muito jovem. O técnico Mozart, que observou no Sub-17 e, portanto, está colocando aí Rafael 84. Vamos ver o que é que pode produzir. A gente sempre torce para os times de Campinas para o lançamento de meninos da base, né? E esse está ganhando hoje a sua primeira oportunidade. Escanteio, vem Mike, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta Cleilton, a bola voltou com Richard Rios, ele dominou, tentou a passagem, perdeu, recupera o time, vem a Chape, lançamento no campo de ataque, dominou, partiu, vai para a bola, Tomás entrou na área, limpou, vem Diogo Matheus, vem bem para tirar. Ficou o Matheus reclamando ali de um toque, o árbitro nada marcou. E vem no contra-ataque, lançamento no campo de ataque, Rafael, menino da base do Guarani, partiu lá pela direita. Vem para afastar, vai tomar cartão. Vai tomar cartão amarelo, Richard Rios. Marcou a falta para o Guarani, mas deu o cartão foi para um lance lá atrás, um lance anterior, numa falta violenta do Richard Rios. E aí a Chapecoense veio para o contra-ataque, o lance foi lá na área depois, né, com o Tomás, mas aí o árbitro recuperou na sua mente o lance e deu cartão amarelo para o Richard Rios.
A Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Na verdade, ele observou a lei da vantagem num contra-ataque perigosíssimo puxado pelo Christian, número 7, e chegou pisando, com muita força o Richard Rios para matar o contra-ataque. Como a Chapecoense levou vantagem, o juiz acertadamente deixou correr e depois que o lance teve o seu desfecho, aí ele aplicou o cartão amarelo para o Richard Rios. E ele está conversando com o pessoal do VAR. Está conversando, botou a mão ali naquele aparelho de escuta no ouvido, mas acho que vai ficar com isso mesmo. É lance para saber se esse cartão pode ser substituído na sua cor de amarelo para vermelho. Eu acho que não é lance para vermelho, e sim para cartão amarelo. E tem um outro lance sendo checado de um possível puxão do Eduardo Persson em cima do jogador que ia concluir nesse mesmo lance em que o juiz deu a vantagem. Ele deixa correr, aí o Persson toma uma bola entre as pernas, chega na cobertura o Diogo Matheus e o jogador da Chapecoense se atira ao solo. Se joga. Eu acho que não houve absolutamente nada. O VAR chamou a atenção, mas o juiz vai deixar correr normalmente. E eu acho que não vai dar para esse bom jogador canhoto que joga do lado direito, o Christian. Vamos ver. Ele sai da maca agora, manca muito, não consegue colocar o pé de apoio no chão. Vamos aguardar mais alguns instantes para saber se vem alguém no lugar dele ou se ele tenta retornar a campo. Cobrança de arremesso lateral, 24 minutos, etapa final 0-0. O time do Guarani sai jogando. Domina dentro do círculo central, Ronaldo Alves para Mike. Ele bate, ele aperta a canhota, recua para dentro do círculo central para Ivan Alvarinho. Recolhe o argentino, toca para Diogo Matheus, dá um tapinha na bola, na frente para Richard Rios, volta para dentro do círculo central. Domina tentando a passagem, Persson rolando para Genison, ele recua, toca de volta na zaga. Lá atrás, Ivan Alvarinho para Diogo Matheus. Abriu na ponta direita, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Richard Rios trabalhou com o Rafael. Partiu, levou por dentro, pé canhoto, bateu! Espalma, Saulo! Rafael arrumou para o pé canhoto e mandou uma paulada. Exigiu uma grande defesa do Saulo. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani. Menino da base, 17 anos. Uma cacetada, ele perde a canhota, a bola pela linha de fundo. É escanteio, o time do Guarani vem com Mike na batida. Autorizado. Mike, pé canhoto, levantou na área. Genison de cabeça, mandou para fora, para a linha de fundo. A bola saiu, mas desviou na zaga da Chape. É escanteio. Novo escanteio para o time do Guarani bater pela esquerda. Vem para a bola Mike, na marca de 26 minutos da etapa final. 0-0. Zagueirada do Guarani na área. Mike vai fazer o levantamento lá dentro. Yuri Tanque está lá dentro. Momento de expectativa. Mike meteu o pé canhoto, levantou na área. Subiu o zagueiro, tira a bola, voltou Richard Rios. Dominou, limpou o pé canhoto. Bateu na defesa, voltou. Rafael tentou, brigou pela bola, ela sobra reboteada para Richard Rios, recua tocando para Ronaldo Alves, entrega para Diogo Matheus, ele domina em cima da linha da metade do campo para Ronaldo Alves, para Rafael, partiu lá pela direita, tentou levar em cima da marcação, é falta. Gleger Zorzin, defesa do Saulo, chute do Rafael. Menino da base, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Saulo Gleger. Rafael está em... Perdemos o contato aí com o Gleger, daqui a pouco ele fala. O Rafael começou jogando futsal em Casa Branca, cidade onde ele nasceu. E aí chegou no Guarani, no sub-15 do Guarani. Assinou o contrato, ele que é do sub-17, assinou o contrato até 2027. O Guarani, portanto, se precavendo, né, com relação a essa questão aí da vitrine.
então já fez o contrato até 2027 com o Rafael. O Rafael é o jogador que deu uma paulada e exigiu uma grande defesa do Saulo. O jogo mudou, o Guarani subiu as linhas, adiantou todo mundo, Edson Carioca pelo lado direito, fez um bom cruzamento agora. O Guarani dá uma blitz na Chape aí para abrir o marcador. Escanteio, Diogo Matheus autorizado, partiu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Marcelo Freitas afasta, a bola voltou, Genilson tocou na bola, tira Saulo e afasta Fernando, dá um toque nela. Lança longe do gol, ela vai para a linha lateral, ela pela direita está autorizada, cobra, recebe no campo de ataque, vem para a bola, Richard Rios tocando para Persson, trabalha o time do Guarani no campo de ataque, vem para Ronaldo Alves, ele domina com o lado interno do pé direito, rolando para Richard Rios, abriu lá na ponta direita, vem para Rafael, Rafael toca na bola atrás, vem para Diogo Matheus, dominou, ajeitou outra vez para Rafael, ele recua. Rafael está com a cabeça toda raspada, porque é aquele negócio quando o cara passa no vestibular, né? E vem para a bola Edson Carioca, perna canhota, cruzou muito mal por trás do gol, pela linha de fundo. Não é aquela careca clássica, né? É, rasparam o cabelo com jeito dele, de trote, né? É o trote, chamaram ele para o time principal, ou seja, o Mozart está dando a oportunidade. E aí ele teve a cabeça toda raspada, foi o trote. Pois não, Gleger, pode falar, fala que eu te escuto. Só para falar do grau de dificuldade daquela defesa, no chute do Rafael, que está há poucos minutos em campo, fez muito mais do que o Bruno José, né? Então, por isso que a gente sempre valoriza muito a categoria de base. Está vindo o Jamerson, está entrando no Guarani, no lugar do Mike. Está saindo o Mike, está entrando o Jamerson, com a 83. Então, Batista, grau de dificuldade, defesa do Saulo, 7,84. Teve uma alteração também na Chapecoense, saiu Tomás e entrou Caio Rangel. Caio Rangel tem 11 às costas, né? Número 11, Caio Rangel no lugar do Tomás, camisa número 30. Alteração também aí no time da Chapecoense. Além desta, já informada pelo Gleger, a saída do Mike no Guarani, 56 para a entrada do Jamerson, número 83. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Diogo Matheus toca na bola, soltando para Rafael. Ele faz o drible em cima da marcação, tocou na lateral, é falta. O árbitro parou, foi aterrado. Richard Rios está caído, está sentindo. Camisa número 18 da representação do time do Guarani. Tá sentindo. Ele não leva a mão no local onde está sentindo. É cãibra, né? Agora sim, chega lá o companheiro para empurrar a ponta da chuteira para frente. Perna dura do Richard Rios. Está sentindo cãibras. É o Rafael, menino de 17 anos que entrou agora há pouco. Está ajudando lá o Richard Rios. E só lembrando, é bom que o Richard melhore dessa cãibra aí no posterior, né? Da coxa esquerda. Por um detalhe muito simples, o Guarani, através do seu treinador Mozart, já trocou 5. Portanto, vai ter que jogar a bola, vai ter que ter possibilidades aí, vai ter que buscar forças não sei onde, senão o Guarani terá que terminar o jogo com um jogador a menos. E nós temos apenas 31,5 do segundo tempo. É uma preocupação, hein? Ele está sendo atendido, aquela aguinha milagrosa está sendo jogada na panturrilha. Mas ele leva a mão também na coxa. É típico de cãibra mesmo. Pega toda a musculatura, olha lá, ele puxa novamente o pé para trás, está fora de campo nesse momento. Vamos ver como é que reage o Richard Rios, que faz boa partida. O Mozart mudou 2 no intervalo, né? E depois ele mudou 3. O último que ele colocou foi exatamente o Jamerson, que entrou há instantes atrás no lugar do Mike. Então, 5 substituições. Se o Richard Rios não tiver condição de continuar, o time do Guarani terminará com 10. Ou então ele fica em campo, mas fica fazendo número ali, né? Se não tiver condição. Se não amenizar essa dor aí devido à cãibra, um negócio que dói uma barbaridade. As maiores ofertas estão na Black Friday da Anhanguera Ferramentas. Máquinas e equipamentos, lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Batista, nós demos aí Tomás fora, mas o Tomás está em campo, camisa 30.
Saiu o Alisson. Saiu o número 10, o Alisson Farias, número 10, e não o Tomás, né? Foi o Alisson, ok. Sanasa Campinas, classificação A com grau de Investment Grade. Pela Fit Rate, Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho para uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Escanteio, vem para a bola Chapecoense. Levantamento na área para Perotti. Passou do outro lado, foi para a linha lateral. É arremesso para o Guarani bater no campo de retaguarda. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 0, Chapecoense 0. E atenção, hein? Atenção, a partir de agora a narração vai ficar mais emotiva, emocionante. Vai lá, Batistão. Não deu nada. É o seguinte, ó. Copa do Brasil. Pro Guarani ir à Copa do Brasil tem que ganhar. Tem que ganhar. E uma nova informação, o Vila Nova não pode ganhar. O Vila Nova vai pegar o Sport. Começa às 18h30. Então, Vitória Bugrina e Vila Nova, no máximo, empatar. Arremesso lateral, cobra pela direita no campo de ataque, Matheus Bianchi, Perotti, pé direito, bateu, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, entrada na área, arrumou e bateu, Perotti, ele é perigoso! João Lopes estava nela e ela passou triscando a trave. Foi embora, passou lambendo o pé do poste, foi embora. Para fora pela linha de fundo com terrível perigo. É tiro de meta para o Guarani que já sai jogando lá atrás no campo intermediário. Trabalha o jogo no campo defensivo. Vem Ronaldo Alves. Ajeita para fazer o passe, pisa em cima da risca da metade do campo para Edson Carioca. Ele perdeu a bola. Recupera a Chape. Lançamento no campo de ataque. Vai para lá. Caio Rangel gritou, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou, mandou seguir. Domina o time do Guarani, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, Richard Rios. Ele não tá legal, hein? Toca a bola curta, vem para Ronaldo Alves, erra o passe, mas o Ronaldo Alves recupera. Tocando para Persson, para Genison pela direita, abriu na lateral, se manda Rafael, pé direito, cruzou na área, Saulo! Vem de soco para afastar. Rafael tem um chute forte, é perigoso no arremate. O árbitro mandou seguir, o Guarani queria uma falta, a bola sobra com o time da Chape. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas e toda a região, chame pelo WhatsApp 19 983 15 0103. Aeropisos! Batistão. Pois não, Edu, pode só falar, uma correção. fala que eu te escuto. É que eu estava olhando aqui, eu me equivoquei. É o CRB, não Vila Nova. Me desculpem. Eu olhei uma coisa e li outra. É o CRB e Bahia. CRB e Bahia. O CRB que não pode ganhar. Então, Copa do Brasil, o Guarani precisa ganhar e o CRB, no máximo, empatar com o Bahia. E o Criciúma... Tá jogando neste momento o Criciúma, hein, Edu? Não, o Criciúma, ele jogou ontem, venceu 2-0 o Tombense. Então já está computado aqui. Aquele site que atualiza o ranking e tal, ele já está atualizado a parte do Criciúma, né? Então, mas se o Guarani vencer, ele classifica pelo ranking, né? Então, pelo ranking, se o CRB ganhar, o CRB toma a frente do Guarani. Esse é que é o detalhe. Tá? Aí mesmo ganhando, o Guarani não classifica. Mesmo o Guarani ganhando, se o CRB ganhar, entra o CRB. Incrível, né? E se ficar tudo do jeito que tá, quem é que classifica? O CRB? É o Guarani. O Guarani. Não, pera um pouquinho. Do jeito que tá o Batistão, da Criciúma. Por isso que eu disse, o Guarani tem que ganhar e o CRB não pode ganhar. O Guarani ganhar e o CRB no máximo empatar. Nesse momento, pelo ranking, está dando o Criciúma. O para-brisa quebrou. Troque na Sofisticada Autovidros e ganhe uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba.
Acesse sofisticaautovidros.com.br. Ô, Batista, placar de 0-0. Oi, Edu. Não, me desculpa. E o São Paulo, né? O São Paulo, nesse momento, o São Paulo não está na Libertadores. Se não for via ranking, como o Guarani pode ir? O Guarani pode ir se o São Paulo estiver entre aqueles que irão para a Libertadores. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. 0-0, ninguém mexeu no marcador. Estádio Brinco de Ouro, vem embora Tomás. Domina, tentou enfiar a bola na área. Sai João Lopes. Saiu lá atrás e pega firme o goleiro do Guarani, hoje atuando no lugar do Kozlinski. Disse o treinador Mozart que o Kozlinski já foi liberado para as férias. O Guarani antecipou as férias do Kozlinski, porque o Guarani pretende retornar no começo de dezembro, já para fazer uma pré-temporada. O Campeonato Paulista começa dia 15 de janeiro. Domina Genison, jogando pela meia direita, levanta o jogo para o Edson Carioca, matou no peito, tentou a arrancada, opa! É falta nele, mais um pé, mas seria pênalti. Matheus Bianchi veio por baixo, veio calçando o Edson Carioca. Caiu fora da área, falta. É na lateral da grande área, uma falta perigosa. Terrivelmente perigosa. Falta para o time do Guarani. E o Matheus Bianchi tomou cartão amarelo, está amarelado. 38 da Chapecoense. Pelo lance, tomou cartão amarelo. Vai para a bola o time do Guarani na marca de 39 minutos. É a hora do gol. A hora do gol. Falta perigosíssima, praticamente em cima da linha lateral da grande área, lado esquerdo, o gol do placar eletrônico do Brinco de Ouro. Yuri lá dentro, a zagueirada também. Chega também esse menino que é bom de bola, entrou bem no jogo, Rafael. Lance agudo contra a Chape. Falta Diogo Matheus e também Jamerson. Vamos ver quem é que vem. Lateral da grande área pela esquerda no gol do placar eletrônico. Diogo Matheus, pé direito, bateu, desvio de cabeça na trave, entrou, é gol! Gol! Passados, etapa final do jogo. Cruzamento do Diogo Matheus de perna direita, cobrando falta pela lateral da grande área. Edson Carioca de cabeça desviou, a bola tocou no travessão e bateu no fundo do gol da Chape e fez Edson Carioca de cabeça para estufar a rede. Edson Carioca colocou lá dentro. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. Na bola parada, Edson Carioca colocou no fundo do gol. Hoje sempre Guarani. Edson Carioca, 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 Edson Carioca para estufar a rede. Camisa 98. Do jogo no Brinco, Guarani 1, Chapecoense 0, e o detalhe do gol é seu Gleger Sorzin. Uma batida perfeita
Do lado esquerdo ali, o pé fechado, perna direita, o cruzamento. E o Edson Carioca entrou ali no meio da defesa. Batistão meteu a testa nela. Ela ainda tocou no travessão e morreu no fundo do gol. 1-0 Guarani. O Tigrão dizia, hein? É a hora do gol! Sim, Tigrão, você dizia é hora do gol, você chamou o gol e deu certo na bola parada, o gol do Bugre. Muita qualidade na batida do Diogo Matheus, bem posicionado o Edson Carioca, muitos jogadores dentro da área, ele deu um leve desvio, a bola sobe, bate na parte de baixo do travessão e cai dentro do gol. Gol importantíssimo do Guarani. Jogo já no adiantado da hora, aos 40, o Bugre chega lá. A falta era muito perigosa, era praticamente em cima da linha lateral da grande área. Lado esquerdo, gol do placar eletrônico. Guarani na frente, Edson Carioca que sofreu a falta. E depois complementa a batida de Diogo Matheus. Guarani 1, Chape 0. E é escanteio para Chape bater lá pela direita. Claudinho levantou na área. Chegou lá atrás, afastou a defesa do Guarani. A bola volta. Diogo Matheus domina, tenta se organizar no campo de defesa para o contra-ataque. Para Alvarinho, Diogo Matheus com 2 na marcação. Ele tenta levar, foi empurrado. O árbitro não marcou, marcou. Parou, marcou a falta. Campo de defesa e vai dar cartão amarelo. Está amarelado jogador da Chapecoense. Marcelo Freitas. Marcelo Freitas, foi o Kevin. Kevin está amarelado, número 66. Amarelado, portanto, o Kevin, jogador da Chapecoense. Atenção para o público. Público total para Chapecoense Guarani. Guarani Chapecoense, estádio Brinco de Ouro da Princesa. 13.844. 13.844. Portanto, o público realmente gigante, né? Há muito tempo que o Guarani não recebia no estádio Brinco de Ouro um público assim acima de 10 mil torcedores. Portanto, 13.844. O Guarani distribuiu gratuitamente ingressos através do cadastro e também vendeu ingressos para essa partida. Domina o time da Chapecoense pela direita no campo de ataque. Kevin tenta a passagem lá pelo setor esquerdo, recolhe, ajeita na marca de 45, levantou a bola cruzada, subiu, dá um tapa nela, é João Lopes. Cruzamento venenoso lá do lado esquerdo, não sei se tentou cruzar ou chutou no gol. Kevin, ela veio rodando, cheio de guizos. João Lopes deu um tapa nela e fez uma grande defesa. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade. João Lopes trabalhando, Gleger. É uma defesa importante, né, Batista? E difícil, porque ela vem ali sem pretensão nenhuma, mas ele foi muito bem, trocando o braço, mandando, desviando, né, a bola, tirando ali do rumo do gol. Fez uma grande defesa. Conceito da defesa, 7,75. Só lembrando que acima de 8 é defesaça. Só completando aqui o público, 13.844 e a renda, R$ 63.645. R$ 63.645 a renda. Domina, vem para o jogo, Caio Rangel meteu o pé direito, lançou, a bola foi direto e para fora. Pela linha de fundo em tiro de meta no campo de retaguarda. O time do Guarani vai sair jogando lá atrás. Vai construir ou reformar. Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Vamos até 55 de acréscimo e um registro aqui. O Gênison não ficou lá na frente fazendo o segundo centroavante ao lado do tanque, não. Gênison vem fazer a função que fazia, olha onde ele está, ó, organizando o time e dando aquela saída de transição ali do meio para frente. Olha, Persson domina dentro do círculo central, abriu para Rafael na ponta direita, ele prende, solta atrás do bico direito da grande área para Persson, rolou para Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área, Cleilton chega para afastar.
Sobrou com o Richard Rios, ele tentou um lançamento no fundo e errou em tiro de meta para Chape bater. Então vem fazer o centroavante, o jogador que tentou ser o centroavante no primeiro tempo, o Gênison, ele vem fazer a função que era do Isaac. E lá do lado esquerdo, onde às vezes caiu o Isaac, está o Edson Carioca, aliás, no setor onde ele sofreu a falta que originou o gol do Guarani. Placar de 1-0, gol de Edson Carioca, segundo gol dele no Campeonato Brasileiro da Série B com a camisa do Guarani. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Obrigado! E tem oferecimento de Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite as ofertas especiais, compre também online. Supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, os menores preços e as melhores marcas para sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964 290 680. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Conheça a nova loja na Avenida das Amoreiras 4079, no Vila Rica, em Campinas. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. E atenção, profissional e apaixonados por ferramentas, as melhores ofertas. Acesse anhangueraferramentas.com.br e não perca a Black Friday da Anhanguera Ferramentas. Começa na segunda-feira, amanhã. E Corbella Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra coral, proteção anti-mosquito, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbella. Compre também no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Placar de 1-0, o time do Guarani vai vencendo a partida no estádio Brinco de Ouro. Jogo importante, Guarani agora tem que torcer contra o CRB. Apita o árbitro, termina o jogo. Torcida do Guarani aplaude a apresentação do Bugre. Termina a temporada 2022 e Yuri cai no gramado de joelhos, agradece aos céus. 1 para o Guarani, 0 para Chapecoense. Gol do Edson Carioca na bola parada. Diogo Matheus levantou dentro da pequena área. O Edson Carioca de costas para o gol desviou. E a bola foi para a rede. Antes tocou no travessão e morreu lá dentro. 1 para o Guarani. 0 para Chapecoense. Pode subir aí o hino do Guarani. Merece. Dali Guarani, dali Bugre. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Guarani é mais amor. Avante, avante, meu Bugre, que nós ficamos por ti. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Então, meus amigos, olha, 1-0, já descrito aí o gol pelo amigo Batista. Já já você vai ouvir aqui, você saindo do Brinco, ou você no Brinco curtindo a Bandeirantes, você em casa, você no trânsito, você em Campinas, fora de Campinas, fora do Brasil. Nosso muito obrigado. Estamos no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Dê o seu like, por favor, nos prestigie, faça a sua inscrição. O nosso muito obrigado em AM 1170, aqui de Campinas e região, no AM 1270, Ribeirão Preto, em faixa estendida, 85,7 para Campinas, 85,3 FM, faixa estendida
para Ribeirão Preto e também nos diversos aplicativos. O nosso muito obrigado. Olha, público no brinco, 13.844, 13.844, renda 63.645. O Kozlinski, goleiro, não jogou, deram férias antecipada. O Mozart deu uma equipe alternativa, correu riscos, é bem verdade. O torcedor fez a sua inscrição durante a semana, inscreveu, colocou seu CPF, ganhou o ingresso, foi buscar no brinco esse ingresso, teve venda também a R$10 e a R$5, preços promocionais. Giovanni Augusto não jogou, suspenso, né? O Jamerson entrou depois. Guarani com o João Lopes, goleiro fazendo a sua estreia. Diogo Matheus, Ivan Alvarinho, Ronaldo Alves e Mike. Depois Jamerson, a 29 segundo tempo. Leandro Vilela, depois Eduardo Persson, Richard Rios e Isaac. Depois Edson Carioca, Bruno José. Depois o menino Rafael, de 17 anos, fez a sua estreia hoje. Deu um chutaço de fora da área, o goleiro pegou bem. Genison e Iago. Depois Yuri Tanque, que entrou aí para o segundo tempo. Olha, quem sofreu a falta foi o Edson Carioca. 40 do segundo tempo. Quase foi pênalti. Um pouquinho mais seria pênalti. E na cobrança, o Diogo Matheus cobra lá no gol do placar eletrônico. E o próprio Edson Carioca escora de cabeça, pinga do travessão, pimba, 1-0. E a narração para você curtir, hein? Lembrando que o Guarani, sim, o Guarani termina a Série B, ultrapassou a Ponte, o Guarani termina com a 10ª colocação, com 51, e a Ponte 12ª com 49. E o gol que pode colocar o Guarani na Copa do Brasil foi assim. Vai pra bola o time do Guarani na marca de 39 minutos. É a hora do gol. Lateral da grande área pela esquerda no gol do placar eletrônico. Diogo Matheus, pé direito, bateu, desvio de cabeça na trave, entrou, é gol! Gol! Passados, etapa final do jogo. Cruzamento do Diogo Matheus de perna direita, cobrando falta pela lateral da grande área. Edson Carioca de cabeça desviou, a bola tocou no travessão e bateu no fundo do gol da Chape e fez chua. Edson Carioca de cabeça para estufar a rede. Edson Carioca colocou lá dentro. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. Na bola parada, Edson Carioca colocou no fundo do gol. Hoje sempre Guarani. Edson Carioca, 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 Edson Carioca para estufar a rede. Camisa 98. Do jogo no brinco, Guarani 1, Chapecoense 0, e o detalhe do gol é seu Gleger Sorzin. Olha, e acabou, hein? Pelo Brasileirão, Coritiba 1, Flamengo 0, Fortaleza 1, Atlético Goianiense também 1. Vamos lá, Tigrão, olha, essa foi a 7ª vitória seguida do Guarani no brinco, iguala-se a 2005. Também na época, aí 2005, era Luiz Carlos Ferreira. O Ferreirão, que infelizmente já faleceu, 7 vitórias, e fica assim, fica com 7. Aí começar 2023, no primeiro jogo do brinco, ano que vem.
Se der uma vitória, faz 8 seguidas. E em 2020, o Guarani, com Felipe Conceição, conseguiu 8 vitórias seguidas. Vamos lá, Tigrão. Guarani 1, Chapecoense 0. Queremos ouvi-lo. O Guarani encontrou muitas dificuldades dentro da partida. Teve aí contra si o fato do treinador, inexplicavelmente, e vamos ver se ele explica agora, ter optado por uma escalação alternativa, por um time misto. Praticamente a defesa toda reserva, incluindo o goleiro. Então foi João Lopes, Diogo Matheus, Alvarino de zagueiro central, Ronaldo Alves e Mike. Até aí, 100% reserva. Do meio para frente, ele fez uma mescla. Teve o Vilela, teve o Rios e teve o Isaac. Estava com o terceiro cartão amarelo, o Giovanni Augusto. E à frente, jogadores que vêm atuando normalmente, Bruno José e Iago, mais Gênison, que é reserva, deixando o Yuri Tanque no banco. Então ele veio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 suplentes. É muita coisa. E aí o Guarani desentrosado, não conseguindo criar situações, mas passou a ter uma atitude diferente. E a gente tem essa fala aí, quando foi acionado aqui aos 30 do segundo tempo, de que o Guarani partiu para uma blitz, sentindo que estava muito próximo o final do jogo, que a dificuldade de penetração era muito grande. O Guarani subiu a marcação e passou a pressionar muito, a ser mais agressivo, a empurrar a Chape contra o seu próprio campo. As alterações, claro que deram resultado. Esse menino de 17 anos, Rafael, entrou muito bem lá como uma espécie de ponta direita, deu uma pancada ali de pé esquerdo, proporcionando ao Saulo uma grande defesa, para mim a defesa do jogo. Daqui a pouco a gente vai fazer a votação. Persson entrou bem, arrastando a bola, e essa subida do Guarani, essa verticalização do Guarani no sentido do gol, teve muito a ver com a entrada do Persson. O Yuri Tanque, centralizado, é sempre um tormento, é sempre um perigo para o adversário, atraindo a marcação, e a zaga da Chapecoense tirou todos os cruzamentos do Guarani, através de Frazon e de Cleilton. Só que, aos 40, o último cruzamento era a bola do jogo, era a hora do gol, e aí todo mundo preocupado com o Yuri Tanque, todo mundo preocupado com o Ronaldo Alves, todo mundo preocupado com o Richard Rios, com o Ivan Alvarino, e quem dá uma casquinha na bola, dá uma desviada meio de lado, meio de costas para o gol, foi o Edson Carioca, que aliás é um homem que acabou sofrendo a falta numa arrancada e ia ingressar na grande área com muito perigo, praticamente em cima da linha pelo lado esquerdo, na linha lateral da grande área. E aí, no levantamento perfeito do Diogo Matheus, o desvio do Edson Carioca e o gol do Guarani. Uma mudança de atitude, um reforço no time com os jogadores titulares que estavam no banco. O Edson Carioca não é titular, mas entrou bem. Titulares, né? Entraram o Jamerson e o Yuri Tanque e o Persson, que é uma espécie de 12º titular aí na equipe bugrina. Então, um jogo dramático, onde o Guarani correu riscos, sim, e mesmo depois de ter feito o gol, poderia ter sofrido o empate numa bola despretensiosa levantada na área pelo lado esquerdo de ataque da Chapecoense. A bola ganhou uma trajetória diferente, não sei se o vento, não sei se um efeito, ia caindo dentro do gol do João Lopes. Ele dá um passo para trás, troca de braço, fez uma defesa importantíssima. Foi o Kevin que levantou essa bola, acho até que tentou cruzar e ela acabou pegando uma direção diferente e o Guarani conseguiu sustentar o marcador, que é muito importante, que o coloca aí na primeira parte da tabela, na página 1 da tabela, na 10ª colocação, ali no limite, e o deixa numa condição excepcional para buscar aí uma vaga tão importante à Copa do Brasil. Acho que esse risco todo de chegar a 40 minutos empatando em 0-0 não precisaria ter acontecido se o Moser tivesse escalado aquilo que tem de melhor. Não concordamos aqui, unanimemente na equipe da Bandeirantes, com a opção dele, mas felizmente, praticamente na última bola do jogo, acabou dando certo. O jogo foi até 50, mas aí ficou truncado, ficou amarrado. O Guarani inteligentemente tratou de começar a buscar as faltas, a valorizar a posse da bola, e fora esse cruzamento que poderia ter caído dentro do gol
e que proporcionou uma boa defesa para o João Lopes. Fora isso, o Guarani não correu nenhum risco e ganhou. Conseguiu os 3 pontos, conseguiu materializar uma vitória, mas de forma dramática, com imenso grau de dificuldade, exatamente porque durante boa parte do jogo, jogou com uma equipe sem entrosamento, sem poder de penetração e sem personalidade daquele time, que vem jogando realmente com uma pegada muito forte e com um grau, né, de entrosamento, de conhecimento entre os jogadores muito grande. O risco foi enorme, a dificuldade maior ainda, mas o Guarani venceu. E eu acrescento aí, meu caro Edu Pinheiro, para você colocar aí na sua ficha técnica, que Kevin, número 66, que tinha tomado cartão amarelo ao longo da partida, ele que entrou com o jogo em andamento na Chapecoense, depois do jogo encerrado, tomou o cartão vermelho por reclamação assintosa para cima do árbitro, e o árbitro meteu-lhe um vermelho pelas fuças, já com o jogo encerrado. Ele queria que o juiz deixasse uma falta ser batida lá na linha defensiva da Chapecoense, onde o Saulo pegou a bola, mandou todo mundo ir para frente para dar um chutão e jogar essa bola lá dentro da grande área do Guarani para ver o que ia acontecer. O juiz, que tinha pedido 5, eu acho que agiu corretamente. Falta defensiva, pediu 5, cravou 50, ele apontou o meio e encerrou o jogo. O Kevin ficou muito pé da vida, foi para cima do juiz e acabou sendo expulso. Quando que ele vai cumprir? Na próxima competição de caráter nacional, promovida pela CBF, provavelmente a Copa do Brasil, onde a Chape está inserida, ou mesmo dentro da próxima Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tomou vermelho, portanto, a Chape teve uma expulsão na derrota sofrida pela equipe catarinense. Ao final, para mim, justo para o time que, apesar de ter errado, apesar de não ter reeditado uma atuação no nível das últimas dentro de casa, mas não desistiu do jogo nunca, principalmente depois dos 30 minutos, meteu uma pressão forte e foi buscar no peito e na raça uma vitória importante. Para mim, justo sim, ao final, meu caro Edu Pinheiro, 1 para o Guarani, 0 para a Chapecoense no Brinco, com muita gente, com quase 14 mil torcedores a empurrar o Bugre para cima da Chape, dando muita pressão e no finalzinho arrancando com alto grau de dramaticidade a vitória, meu caríssimo Edu Pinheiro. Sim, cravado 13.844, renda 63.600. Vamos lá, Zorzinho. Edson Careca marca o 40 do seu tempo. Foi ele que sofreu a falta, hein? Aí o Hugo Matheus cobrou uma falta lateral e o Edson Careca pimba de cabeça, 1-0, Guarani 1, Chapecoense 0. Como diria aquele, né, Edu? 70% dos gols saem de bola parada com 1 ou 2 toques. E vai terminar o ano assim. Hoje foi o último jogo, a gente já viu, né? E hoje foi 100%, né? E eu acho que o Tigrão explanou tudo o que nós falávamos durante todo o jogo aí, nesse comentário brilhante dele, e eu quero dizer que eu concordo 100%, né? Mas nós dizíamos, eu inclusive, antes de começar o jogo, eu falava, olha, a gente não concorda, mas tem a expectativa de que esses jogadores possam dar conta. Você vê que o goleiro João Lopes, né, ele fez apenas aquela defesa ali no segundo tempo, depois o Guarani já estava à frente. Mas assim, o sistema defensivo mesmo, com o Alvarinho, jogador muito contestado, eu não vi absolutamente nada nesse jogador, mas estava ali ao lado do Ronaldo Alves, que é bom jogador, que é um cara que para mim tinha que ter sido titular do Guarani, mas aí é questão de opinião do treinador, né? E o Guarani vai para a sua 7ª vitória jogando no Brinco. Olha para você ver que arrancada do Guarani, né? Que sustentação tática e técnica que deu o Moser desse time. E é bom ver, né? Mesmo, primeiro ver o Brinco lotado, primeiro ver o torcedor bugrino abraçando o time. Acho que isso é importante demais para os jogadores, no empenho, na determinação, na dedicação, na concentração do jogo. O jogo foi duríssimo. A equipe da Chape, mesmo não tendo nenhuma pretensão dentro da competição mais, conseguiu aí nas últimas rodadas a sua permanência na Bezona, mas não veio passear em Campinas não, veio propondo o jogo com bons jogadores, tentando as jogadas de evolução de ataque, mas o Guarani sempre bem postado. Eu acho que tem que ressaltar sem dúvida nenhuma o meio de campo com os volantes, mesmo com a saída lá no intervalo, né, que entrou o Persson no lugar do Vilela.
as coisas continuaram da mesma forma, com muita marcação, posicionamento ok, o time evoluindo algumas coisas e conseguiu fazer um gol, o jogo tecnicamente ruim, mas em alguns momentos, aliás, em 70% deles, sai de bola parada ao gol. E o Guarani se aproveitou disso, uma belíssima cobrança ali do lado esquerdo, a bola veio, foi o Diogo Matheus que bateu ali com o pé direito, ela veio fechada e o Edson inteligentemente se antecipou ali e botou a bola na rede. Uma vitória muito boa para o Guarani, uma vitória importante. Eu acho que era isso que o torcedor bugrino queria. Não, claro, o desenvolvimento da partida, do jogo, o empenho dos jogadores, mas sim o resultado positivo, mas sim a vitória. E foi o que esses atletas que foram a campo deram de presente para o seu torcedor. Uma belíssima vitória. O Guarani anda novamente na tabela, isso é importante. Tenta aí brigar aí por uma das vagas da Copa do Brasil. Mas o que eu tenho que ressaltar é o seguinte, a coragem do técnico Mozart, que deu oportunidade aos jogadores reserva, e eles foram lá e conseguiram a vitória. Então, Edu, tá de parabéns. Tá de parabéns o Guarani pela vitória e tá de parabéns também o Mozart, e mesmo arriscando, você vê que ele coloca o menino de 17 anos, o Rafael, acreditando. No dia que ele participou dos donos da bola, ele falava desse atleta. E o menino foi lá e deu conta do recado. Jogou muito bem, uma revelação aí que pode pintar aí nos próximos anos com a camisa do Guarani. É importante demais, jogadores da base, estar alimentando os profissionais. Então, Edu, parabéns. Parabéns ao Guarani por mais uma vitória e parabéns ao torcedor. Torcedor bugrino, que esteve em campo, incentivando, gritando, acreditando no Guarani e se abraçando no final com essa belíssima vitória do Pinheiro. Muito obrigado. Alô, Fernando Geraldo Marim de Souza. Fernando Geraldo Marim de Souza, tá? Você tá ouvindo pelo jeito, né? Deu um okzinho, tá ouvindo. Tá, ele tá ouvindo. Então, o negócio é o seguinte. Gente me questionando e tal, só que eu preciso de tempo para explicar. Se não tiver tempo, eu não consigo. De falar tudo rápido, não dá. Copa do Brasil, nesse momento, ganhou o Guarani, ganhou, tem o ranking da Nacional de Clubes e tal, e realmente, o CRB pega o Bahia, né? O CRB pega o Bahia. O CRB não pode ganhar. Porque se o CRB ganhar, ele vai pontuar mais que o Guarani e vai impedir que, pelo ranking, o Guarani entre, tá? Mas espera, tem muito chão pela frente, pode deixar. Eu vou explicar uma outra situação. Que, aliás, o outro ouvinte me ajudou, final 8.000 também, só para complicar, porque a coisa é dinâmica. Essa é uma situação, mas ainda faltam 2 rodadas para terminar o Brasileiro. Se o São Paulo tiver entre aqueles que vão para a Libertadores, aí via Paulista, o São Paulo oferece a vaga é do Guarani. Se o São Paulo está na Libertadores, a vaga é do Guarani, tá? E tem uma outra situação também, até acho que todo mundo entendeu, a gente amplamente já divulgou isso durante a semana, aqueles que vão para a Libertadores, aí vai no Paulista, tem lá, campeão foi o Palmeiras, está na Libertadores, vai pro próximo. São Paulo, está na Libertadores, um exemplo, vai pro próximo, e assim vai. O Marília, como vice-campeão da Copa Paulista, está na Copa do Brasil, e tem também o Ituano, campeão do interior, também tá. Os demais, pela pontuação do Paulista, tá? Bom, e tem uma outra situação também, só para complicar um pouquinho mais a coisa dinâmica, diz o regulamento, aqueles que estão na Libertadores entram na terceira fase da Copa do Brasil. Depois o Fortaleza, que foi o campeão da Copa Nordeste, também vai. Então, junta tudo. O campeão da Copa Verde também vai. O Cruzeiro, campeão da Série B, também vai. Isso é um pacote só. Então você pega hoje a classificação do Brasileirão, os 8 primeiros Libertadores. Ok. Fortaleza, Nordeste, é 9. O campeão da Copa Verde é 10. O Cruzeiro é 11. Aí até deu 11. Aí você vai ler o regulamento e diz o seguinte, tem que ser 12 clubes. Esses 12 entram na terceira fase. Como até aqui tem 11, eu volto à classificação do brasileiro e diz lá, completa-se com o próximo da fila. Até o 8º é o Atlético Mineiro. E quem que é o 9º? É o São Paulo. Então, hoje, o São Paulo entraria nesse pacote para completar os 12 que entram na terceira fase da Copa do Brasil. E o São Paulo, nesse momento, entrando, aí via Paulista, ele oferece a vaga ao Guarani. Tem isso aí também. Então, são 3 alternativas para o Guarani entrar. Ou o São Paulo entra na Libertadores, ou via ranking o CRB não vence o Bahia, ou nesse aspecto de completar 12 clubes, né, para que o Guarani, então, fique com a vaga do São Paulo.
Me desculpem se eu não fui claro, porque é muito complexo esse detalhe da Copa do Brasil. E abraço aí ao Fernando Geraldo Marinho de Souza. Vamos lá, daqui a pouco a coletiva do Mozart. Guarani 1, Chapecoense 0, público 13.844, renda 63.645. Tem também o craque do jogo, tem a ficha técnica e o gabarito, hein? O conceito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. E olha, daqui a pouquinho, hein? Daqui em minutos, 18h30, Itu vai tremer. Quem que sobe, hein? Ituano Vasco, o empate do Vasco. Aqui fechado, Guarani 1, Chapecoense 0. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Sim, Guarani 1, Chapecoense 0, gol de Edson Carioca de cabeça, 40, segundo tempo público, 13.844, renda 63.645. Alô, Roberto Japonês, muito obrigado, meu amigo. Um abração pra você. Ô, craque, hein? Olha, só pra ser diferente de tudo que foi esse ano, eu vou escolher o amigo Batista primeiro para escolher aí, optar e opinar qual foi o craque do jogo, hein, Batistão? Sim, Edu, muito obrigado pela preferência. Eu gosto muito quando o técnico tem coragem de lançar um garoto. Torço para isso, para que isso ocorra. E torço principalmente para que esse menino que entra tem uma sequência, porque também não adianta colocar, né? Aí entra o que aconteceu aí com o Hélio dos Anjos na ponte, sem querer fazer nenhuma comparação, mas ele acertou demais, lançou meninos, lançou o Amaral, que foi convocado para a seleção sub-20, mas não colocou o Eliel, foi colocar aí em pedacinho de jogo aqui e ali, e também na última partida, né? Hoje o Mozart colocou o Rafael. Eu vou torcer muito para que o Mozart, mesmo nas partidas
que vem na temporada do ano que vem, ele dê a oportunidade, dê a sequência. Esse menino vem do futsal, ele tem um chute muito forte, ele chamou a atenção do Mozart, que foi ver jogos do Sub-17 do Guarani. Então ele é muito novo, ele tem apenas 17 anos. Mérito do treinador, teve a coragem de colocá-lo na partida de hoje. Mas será muito melhor se ele der uma sequência. O Mozart, que durante essa Série B, desde quando ele chegou, não lançou mão de nenhum atleta da base, até ele foi cobrado, até por mim, né? Porque tinha aquele... Felipe Crisma. Oi? Felipe Crisma. O Felipe Crisma é jogador do Flamengo, o Guarani adquiriu 50%, e ele estava fazendo gols adoidado aí, né, no Campeonato Paulista Sub-20. E o Mozart não deu a oportunidade, chegou a insinuar que ele estava fora de peso, e depois o menino sumiu também, e o Guarani fez uma péssima campanha. Agora ele lança o Rafael. Então é o seguinte, eu vou votar não só pelo jogo de hoje, mas pela reação do Guarani dentro da competição e também por ele ter lançado o menino Rafael. Mozart, para mim hoje é o craque do jogo e o conceito dele é bom, Edu. Realmente, hein? Belo voto. É diferente e muito bem explicado do porquê, tá bom? É isso aí, meu grande amigo Batista. Em 2023, estamos aqui outra vez. Se Deus quiser. Um abraço, amigo. Valeu, Edu. Grande abraço para você. Vou falar agora uma frase que ainda não falei nessa temporada, né, 2022, mas vou falar agora. Foi um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Grande abraço, Edu. Sensacional. Muito obrigado, meu grande amigo. Um abraço tem um amigo aqui do grupo do Guarani, rapaz, sou jogador da X70, é o Valmir. Valmir, pra você, muito obrigado, Valmir, viu? Um abraço pra todos vocês, eu vou me divertir com vocês no ano que vem, tá? Grandes entrevistas com grupos de jogador do Guarani da década de 70, tá bom? Nosso muito obrigado, tá bom? Oi, Tigrão, o craque do jogo. Vou votar no jogador que decidiu a partida, que a gente criticou em muitas oportunidades. E hoje ele arrancou, fez a finta, ia ingressar na área em condições de fazer o gol ou de dar para alguém fazer e tomou a falta. Na batida da falta saiu o gol. E quem fez o gol? Ele que sofreu a falta. Um jogo duro, truncado, de poucas oportunidades, num jogo tecnicamente abaixo do nível que a gente gostaria de ter visto, mas ele, com percepção, com presença de espírito, com personalidade, deu a vitória para o Guarani. Edson Carioca, para mim, o craque do jogo. Muito bem, hein? Os Mozart tem um voto, o Edson Carioca tem outro. Oi, Gleger. Olha, depois da explicação do Batista, e eu acho que é plausível, porque a gente sempre valoriza aqui os atletas, né, os jogadores, e você vê que o jogo tecnicamente foi muito ruim. Tudo bem que o Edson foi lá, fez o gol, deu a vitória ao Guarani, né? Mas num contexto geral, realmente o Mozart merece todo o mérito. Então eu vou ficar com o Batistão nessa, viu, Edu? Para mim, o craque do jogo foi o treinador Mozart. Mozart, que tem contrato até final do Paulista, hein? Pode ser que renove até final de 2023, tá? Então, Mozart é o craque do jogo. Já renovou, viu, Edu? Já renovou? Já renovou o contrato, vai permanecer até final de 2023. O Guarani ainda não anunciou, provavelmente deve anunciar nesta semana que entra aí. Mas o Mozart ficará até o final da Série B do ano que vem. E amanhã o Guarani pode anunciar o Lima, né, volante, e o atacante Derek. E, aliás, eles estavam na Chapecoense, né, nem foram relacionados para o jogo de hoje. Você pode voltar a qualquer momento, Aguinho Batista. Estou sentindo isso, a qualquer momento você volta. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Daqui a pouco a entrevista do Mozart. Guarani 1, Chapecoense 0. Tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo e o gabarito conceito jogador por jogador. 18 e 27. Faltam 3 minutos para começar em Itu. Ituano e Vasco valendo uma vaga no Brasileirão. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Supermercado Taquaral, 62 anos oferecendo qualidade, o melhor preço e muito mais economia. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Todos os dias tem almoço a partir das 11 da manhã. Às tardes, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas. Açougue com cortes especiais, hortifruti fresquinho, muitas dicas sensacionais. Confira na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 no Taquaral. Supermercado Taquaral. Único como você. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Tanque 22 litros, mais coluna branca, Fiore, por apenas R$ 322,90. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Corbela. A maior Black Friday de ferramentas que você já viu. A Anhanguera chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. É hora de você comprar aquele equipamento que você tanto precisa. Aproveite a Black Friday da Anhanguera, do dia 7 a 30 de novembro. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção, sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Muito bem, estamos aqui no nosso jogo aberto, 18 horas e 30 minutos, Guarani 1, Chapecoense 0. A gente vai para a ficha técnica, tem a defesa do jogo e tem o gabarito, em conceito jogador por jogador. Quando a bola rola em Itu, começa Ituano e Vasco, bola tá rolando também para Vila Nova e Sport, tá? Vai começar Cruzeiro e CSA e vai começar Operário e Novo Horizontino e tem também CRB e Bahia. CRB e Bahia já estão jogando, tá bom? E quem é que vai descer, hein? É o Novo Horizontino ou o CSA? Agora, 18h32. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, no brinco, Guarani com João Lopes no gol, Diogo Matheus, Ivan Alvarinho, Ronaldo Alves e Mike, depois Jamerson, Leandro Vilela, depois Eduardo Perso, Richard Rios, Isaac, Bruno José, depois Rafael, menino, 17 anos, entrou a 20 no segundo tempo, Genison e Iago, depois o Yuri Tanque, sendo que o Edson Carioca também entrou no lugar do Isaac, tá bom? Então entraram Jamerson, Eduardo Persson, Edson Carioca, o menino Rafael e Yuri Tanque, tá bom? É isso aí. Então não teve Kozlinski, já entrou de férias, Giovanni Augusto estava suspenso, Rodrigo Andrade saindo do departamento médico, João Vitor estava no banco, então foi uma equipe alternativa. Chapecoense com Saulo, Ronei, depois Matheus Bianchi, Frazan, Cleilton Esponte e Fernando, Marcelo Freitas, Darlan, depois Kevin, Tomás, depois Caio Rangel e Christian,
Perotti e Alisson. Equipe do técnico Gilmar Dalpozo. Apitou Léo Simão Holanda, do Ceará. Cartão amarelo para Chapecoense, Ronei, Matheus Bianchi e Kevin. Apenas Richard Rios foi amarelado pelo Guarani. E depois, jogo já terminado, o Kevin da Chapecoense acabou sendo expulso. O gol foi a 40 do segundo tempo. O Edson Carioca sofreu uma falta, quase pênalti, uma falta lateral, próximo da risca da grande área. O Diogo Matheus cobrou a falta e o próprio Edson Carioca de cabeça faz o gol, ela toca no travessão e vai para o fundo 1-0. Público 13.844, o melhor público esse ano do Brinco, 13.844 e a renda 63.645. Aqui é ficha técnica Guarani 1, Chapecoense 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. A maior Black Friday de ferramentas que você já viu. A Anhanguera chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. É hora de você comprar aquele equipamento que você tanto precisa. Aproveite a Black Friday da Anhanguera, do dia 7 a 30 de novembro. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Cadê o Valdemir Gomes, meu plantão, hein? Ou algo está acontecendo em Itu? Oi, Valdemir Gomes. Pênalti para o Vasco. Ituano já tem um jogador expulso há 2 minutos de partida. Tirou uma bola com o braço em cima da linha do gol. Nenê na bola. Jefferson Paulino tenta o milagre. E eu vou narrar. Ah lá, tem o Rogério Assis aí, se você quiser. Ah, vamos em rede nacional? Olha lá, Rogério Assis. Baratinha bateu, é gol! Do Vasco! Nenê de pênalti, 5 minutos do primeiro tempo no estádio Novelli Júnior, com calma, experiência, muita tranquilidade, ele parte para a bola, Jefferson Paulino pula para o lado errado, o Vasco sai na frente, 5 primeiro tempo em Itu, 1 pro Vasco da Gama, Ituano 0, Jefferson Paulino não tem jeito, tá feito, Nenê com extrema categoria, com muita calma, 1-0 pro Vasco da Gama. Valeu, Canhão, beleza. Portanto, aí agora tem que virar, né? Ituano tem que virar. Somente a vitória coloca o Ituano no Brasileirão, tá? Então a quarta vaga aí vai ficando com o Vasco. Ok, Bahia tá 0-0 contra o CRB. Vamos lá, vamos à nossa defesa do jogo. Tá pra entrar aqui a coletiva do técnico Moza. Eu sinto rumores de vestiários, hein? É que ele teve que bater papo lá nos bastidores. Tem a comissão técnica que conversa com o Mozart. O Mozart é o seguinte, ó, a posição do Guarani é assim, terminou em tal classificação, aí tem o cara que mostra os números do jogo, atuou tanto para a esquerda, tanto para a direita, quem finalizou mais, quem perdeu tanta bola assim, como é que foi o goleiro, como é que foi a defesa, os escanteios, né?
Então está sendo já o ambiente preparado. Coletiva do Tecno Moser, Guarani 1, Chapecoense 0. Vamos lá. E ao mesmo tempo pensar em todas as coisas. Se nós não conquistamos o acesso, porque nós não estamos preparados para tal. Significa que nós temos que exaltar o que nós fizemos de bom, corrigir onde nós erramos. E sim, voltar para os 23 mais fortalecidos, mais fortes. Enfim, voltar corrigir os erros que nós fizemos. Eu falo com você, a partir da chegada. E aí sim, iniciar 2023, ainda em 2022, começa dezembro, desse ano, 2023, forte, competitivo, uma mentalidade de quer chegar, time da fome, muita batalha. Nesse tipo de podcast aqui, uma coisa que ensina, todos os podcasts é verdade. E eu acredito que se achamos que era uma gracinha, tem a coisa da nossa dele. Então é isso, começar dessa forma e eu tenho certeza que nós vamos ser competitivos ao longo de 2023. Daí é importante iniciar a conquista da nossa vaga fora do Brasil, passar o máximo de fase possível fora do Brasil. E a partir de abril iniciar a Série B, mais para frente, se tiver uma melhora, a gente volta com a coletiva do Moza ou vamos reproduzir de forma inteira, no melhor posicionamento técnico, no melhor audiovisual aí, porque realmente um probleminha aí com a nossa coletiva aí, tá bom? Então seguimos nós aqui no nosso quadro A Defesa do Jogo. Até merece uma nova vinheta, Andréia. Atenção de novo, hein? Na Bandeirantes, A Defesa do Jogo. Boa, Andréia. Muito bem, sensacional. Guarani 1-0, gol a 40 do Edson Carioca no finalzinho, no gol do placar eletrônico, de cabeça. Vamos lá. A defesa do jogo. Vamos lá, lance 1. Logo a 4 minutos. Uma falta, hein, para o Guarani lá no gol de entrada. Diogo Matheus se preparando. Oi, Batistão. Autorizado. Time do Guarani, 3 na barreira. Partiu pé direito, uma bomba. Espalma, Saulo. Mandou pra fora pela linha de fundo, Diogo Matheus. Quem bateu? Bateu de perna direita, bateu pelo alto. Bola colocada. Saulo voou pra tirar. Como disse o Zorzinho na aí, sequência, Ronelli. Como disse o Zorzinho, espalma, tava esquisito o Saulo, né? Uma espalma, ele fez espalmão, mas foi meio esquisitão. Olha, 2 minutos depois, o Guarani teve aqui a defesa e a sorte do jogo. O Ronaldo Alves salvou, cara, contra-ataque. Eu acho que é o Christian, da Chapecoense, entra em diagonal na área, dá um balaço. Se o Ronaldo Alves não tira, hein, Batistão? Lançamento lá pela ponta direita para Christian. Entrou na área, pé direito, bateu, a bola desviada, vai fora. Pela linha de fundo. Tocou no Mike, a bola saiu, foi embora em escanteio lá pela direita, escanteio para Chapecoense Boter. Aliás, do Ronaldo Alves, a bola tocou no Ronaldo Alves. Muito bem, olha, vamos, essas do primeiro tempo. Segundo tempo, o menino Rafael, cara, 17 anos, fez a estreia, ele entrou a 20 no lugar do Bruno José. 5 minutos depois, olha o Rafael aí, gente. Richard Rios trabalhou com o Rafael, partiu, levou por dentro, pé canhoto, bateu! Espalma, Saulo! Rafael arrumou pro pé canhoto e mandou uma paulada. Exigiu uma grande defesa do Saulo. Mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pro Guarani. Menino da base, 17 anos. Uma cacetada de perna canhota. A bola pela linha de fundo. Escanteio. O time do Guarani vem com Mike. E o menino do Rafael, todo cabeça raspada, né? Não sei se entrou na faculdade e tal, mas parabéns aí, 17 anos. Vamos lá, e a 45 já estava 1-0. E aí o João Lopes, goleiro bugrino, fazendo a sua estreia, veio da Portuguesa Carioca, não jogava desde 14 de agosto, hein? Há 3 meses não jogava. É um chute meio cruzado, esquisito, ela veio caindo, e ele teve que resolver.
Tenta a passagem lá pelo setor esquerdo. Recolhe. Ajeita na marca de 45. Levantou a bola cruzada. Subiu, dá um tapa nela. É João Lopes. Cruzamento venenoso lá do lado esquerdo. Não sei se tentou cruzar ou chutou no gol. Kevin. Ela veio rodando, cheio de guizos. João Lopes deu um tapa nela e fez uma grande defesa. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade. João Lopes trabalhando o Gleger. É uma defesa importante, né, Batista? E difícil, porque ela vem ali sem pretensão nenhuma, mas ele foi muito bem, trocando o braço, mandando, desviando, né, a bola, tirando ali do rumo do gol. Fez uma grande defesa. Conceito da defesa, 7,75. Mas que cumprido, seu Zorzin. 7 para falar 7,75. Vamos lá. E qual foi a defesa do jogo, hein, Gleger? No chute do Rafael, a belíssima defesa do Saulo. Para mim, é essa a defesa do jogo, Edu. Esse é o lance 4. E para você, Tigrão? Eu subscrevo o relator sem ressalvas. Chute de canhota do Rafael. A bola saiu com curva, saiu muito forte. Muita gente na frente. O goleiro Saulo fez uma defesa dificílima e que o Carlos Batista narrou exatamente assim. Richard Rios trabalhou com o Rafael, partiu, levou por dentro, o pé canhoto, bateu! Espalma, Saulo! Rafael arrumou pro pé canhoto e mandou uma paulada. Exigiu uma grande defesa do Saulo. Mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pro Guarani. Menino da base, 17 anos. Uma cacetada, ele perde a canhota, a bola pela linha de fundo. Muito bem, essa defesa do jogo, Guarani 1, Chapecoense 0. Olha, os jogos que começaram às 18h30, só gol Itu, né? Gol do Nenê cobrando pênalti logo no começo, Ituano 0, Vasco 1. Estão subindo Vasco e Bahia, CRB e Bahia 0-0, aliás, perdão, Operário e Novo Horizontino 0-0, Cruzeiro e CSA 0-0. Nesse momento, o Novo Horizontino está sendo rebaixado. Já voltamos com o gabarito, hein? O conceito jogador por jogador. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, e até já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Supermercado Taquaral, 62 anos oferecendo qualidade, o melhor preço e muito mais economia. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Todos os dias tem almoço a partir das 11 da manhã. Às tardes, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas. Açougue com cortes especiais, hortifruti fresquinho, muitas dicas sensacionais. Confira na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 no Taquaral. Supermercado Taquaral. Único como você. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo.
Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Gabarito do jogo. Olha, gol do Cuiabá e Jonathan Cafu, ex-ponte em 2014. Cuiabá 1, Palmeiras 0. Tá aí na Série B, nada mudou ainda, só o gol do Nenê. O Vasco vai subindo, Ituano 0, Vasco 1, os demais 0-0. Oi, Zorzinho, Guarani 1, Chapecoense 0, que é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou segundo tempo? Olha, Edu, melhor o segundo tempo e o jogo pra mim foi ruim. Público 13.844, renda 63.645. Teve promoção durante a semana. Quem se cadastrou no site do Guarani colocou o CPF e ganhou um ingresso, né? E quem precisou comprar foi promocional a R$10 e a R$5. Oi, Tigrão, pra você, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Ligeiramente superior ao segundo tempo, mas no geral jogo ruim. João Lopes, goleiro, fez a sua estreia, jogou de amarelo. Deixa eu ver aqui, ele pegou qual aqui, Gleg? Ele pegou aquele finalzinho, né? Aquele chute cruzado, uma 45. Saída outra, algum corte, não foi tão exigido. Qual a impressão que ele te deu, Zorzinho? É bom goleiro, mostrou personalidade ali, estava tranquilo, seguro em alguns momentos. Viu algumas saídas de bola ali que ele foi bem, teve uma tirou de soco, a outra segurou firme, teve essa defesa. Eu vou dar um conceito regular para ele. Gostei, foi bem no jogo. Vamos lá, Tigrão. Diogo Matheus, hein? Diogo Matheus, ele hoje arredondou. Ele completou 50 jogos, hein? E foi ele que fez o cruzamento, foi ele que bateu a falta, dando assistência para que o Edson Carioca fizesse de cabeça. No mais, como é que ele foi? E a pergunta é, se você continuaria com ele, porque o contrato dele, pode ser que ele renovou, mas o contrato dele está terminando, Tigrão. Continuaria. É bom jogador, foi perseguido por muitas contusões. O custo-benefício dele poderia ser melhor se ele não tivesse ficado fora tantos jogos por contusão, mas tecnicamente é um belíssimo lateral. Hoje uma atuação discreta, porém coroada de êxito mesmo, sem ter sido brilhante, com uma assistência de bola parada excepcional para o gol do Edson Carioca, a 40 do segundo tempo. Gol este que definiu o placar final da partida. Conceito regular. Ok, daqui a pouco a coletiva do Mozart, tá bom? Vamos lá, a dupla de zaga. Vou precisar de vocês dois, começando aí com o Gleger, Ivan Alvarinho, argentino, e Ronaldo Alves. Essa foi a dupla. O Ivan Alvarinho vinha jogando de lateral direito, hoje de zagueiro, ele é volante também. E o Ronaldo Alves, ele salvou uma, hein? Logo a 6 minutos, um contra-ataque. O Christian, bico da grande área, limpou e deu uma batida. Pô, Ronaldo Alves pimba para escanteio. E aí, ô Zorzinho, a dupla de zaga? Não comprometeram, né, Edu? Mas eu não vejo esse Ivan Alvarinho aí como um zagueiro. Ele é um volante disfarçado, né? Eu gosto do Ronaldo Alves, eu acho que o Ronaldo Alves sempre mantém uma regularidade dentro do jogo, dentro da competição. Inclusive pedia como titular diversas vezes aí, acho que ele tem que ser titular do time. Então eu vou dar um conceito regular para os dois,
Mas assim, o Ivan Alvarinho, hoje não comprometeu, né? Não teve nenhum lance assim que pudesse falar, mas eu não vejo ele como um zagueiro. Para mim, regular para os dois. E o Ivan Alvarinho, o contrato dele vai até julho, viu? Julho de 2023, o contrato dele, tá? Vamos lá, Tigrão, a dupla de zaga, Ivan Alvarinho e Ronaldo Alves. Tem maior comprometimento, um conceito regular para os dois, com um destaque um pouco acima, uma prateleira acima para o Ronaldo Alves, que participou mais. É sempre um jogador que chama muito a responsabilidade, que procura, às vezes, inclusive, marcar dos dois lados. Se a bola não vem do lado dele, ele acaba se posicionando sempre no sentido de ser solidário com os demais companheiros. Eu acho que jogou mais, participou mais do jogo o Ronaldo Alves, mas nenhum comprometimento na atuação discreta do Alvarino, conceito regular para os dois. Tá. Como o contrato do Ronaldo Alves está terminando, a pergunta é pro Tigrão, curto e grosso. Você continuar com ele, Tigrão? Sim, claro que sim. E você, Jorginho, Ronaldo Alves continuaria? Com certeza. Continuaria sim. Beleza. Vamos ao Mike, o Jorginho. Mike, lateral esquerdo. O Jamerson começou no banco e tal, depois o Jamerson entrou. O Mike foi até 29 segundo tempo, tá? Como é que foi na marcação, se deixa muitos espaços. Ele teve ofensivamente uma atuação a 26 do primeiro tempo, que ele faz uma tabela com o Iago. Aí, mas ele perde, acho que adiantou a bola, né? Ficou próximo do goleiro, adiantou, saiu com bola e tudo. Vamos lá, o Mike, que nasceu em Santo Antônio do Salto da Onça, Rio Grande do Norte. Qual é o conceito dele, Jorginho? Olha, Edu, não comprometeu também defensivamente, né? Um jogador com característica totalmente diferente a do Jamerson. E o Guarani, a estrutura montada prevalece muito o futebol do Jamerson. Mas assim, não comprometeu. Por esse aspecto, eu vou dar um conceito regular para ele. Ô, Tigrão, Leandro Vilela, joga com a 31. Só foi o primeiro tempo. Saiu no intervalo, entrou Eduardo Perso. Você analisa os dois. Leandro Vilela, de cabelos brancos hoje, Tigrão. Faz muitas faltas, é um jogador bastante viril na marcação, mas com dificuldade para dar fluência no jogo, para distribuir, para articular o time. É um meio-campista tipicamente de marcação. Conceito regular também não comprometeu, lutou muito. E com a entrada do Persson, que já ocorreu no intervalo, o Guarani ganhou leveza, né? O Persson entrou fazendo uma aproximação interessante, entrou como primeiro volante, mas sem timidez de atacar, de distribuir, de virar uma bola de um lado para o outro, entrou bem no jogo o Persson. Então, para Leandro Vilela, regular, para Eduardo Persson, regular mais. Muito bem, daqui a pouco a coletiva do Moza e depois em rede nacional continuamos com Ituano e Vasco, por enquanto 1-0 Vasco, gol do Nenê de pênalti. Vamos lá, Zorzinho, o colombiano Richard Rios, hoje levemente cabelos brancos também, ele até deu um chapéu, ele fez uma jogada muito boa, a 23 do primeiro tempo, saiu de 3, limpou e bateu firme e raspou o travessão. O problema dele é disciplinar, ele foi amarelado. O senhor Richard Rios, em 9 jogos, tomou 4 cartões amarelos, já computado de hoje, e 2 vermelhos. Richard Rios, é com você. O pessoal precisa trocar uma ideia com ele aí, né, para dar uma segurada na onda aí, porque realmente ele tem isso, né? Jogador que em alguns momentos tem um destempero ali, mas é um baita de um jogador, tecnicamente falando. Ele arrumou esse meio de campo do Guarani aí, quando assumiu a titularidade. Então, por esse aspecto, hoje assim, Edu, fez um jogo legal. Correu uma barbaridade, lutou, marcou, jogou, e por isso o conceito dele é regular. Isaac, segundo a lenda, dificilmente ficará. Ele pertence ao Vasco, ele pertence ao Grêmio, estava no Vasco, pertence ao Grêmio e tem um mercado muito bom. Mas como é que foi o Isaac hoje e pelos 18 jogos que ele fez, hein, Tigrão? O Isaac foi bem, ele começou falando da campanha, ele começou muito mal fisicamente. À medida em que foi entrando em forma, à medida em que foi readquirindo uma boa condição atlética, ele foi subindo tecnicamente também. Acho que foi um dos jogadores mais importantes aí nessa campanha de recuperação do Guarani. E no jogo de hoje, ele ocupou menos aquele lado esquerdo do campo, ele se posicionou tipicamente naquela faixa de campo de buscar a bola onde se posiciona o Giovanni Augusto, e fez uma partida razoável, um conceito regular. E você fala também, Tigão, do Edson Carioca, que entrou no lugar do Isaac, que fez o gol, né? Ele sofreu a falta, e depois ele fez o gol de cabeça.
E é o seguinte, você na votação do craque votou no Edson Carioca, que com o seu voto e do Zorzinho foi o craque do jogo, Tigrão. Não, o Zorzinho votou no Moser também. Eu até estranhei, mas eu não vou ficar aqui comentando o voto de ninguém. Nossa, o Ituano não empatou por um verdadeiro milagre do goleiro do Vasco. Eu não vou ficar comentando o voto de ninguém, até porque cada um tem a sua opinião e ela tem que ser respeitada. Mas eu não poderia dar craque do jogo de hoje para o Moser pela opção dele, de ter colocado esse time alternativo aí e ter proporcionado todo esse sofrimento para a torcida até 40 minutos do segundo tempo, quando saiu o gol, né? Tivesse empatado, nós teríamos que eleger um vilão pela eliminação ou próximo de eliminação do Guarani na Copa do Brasil. Então, saiu o gol, ele vai de vilão a herói? Não, nós criticamos durante todo o tempo que tivemos a possibilidade de criticar, nós criticamos porque não concordamos com essa opção de entrar com 6 suplentes num jogo decisivo. Eu gostaria de ouvir a explicação dele e mais tarde vamos ouvir. É isso. Agora, vou contestar? Claro que não. Então, o craque do jogo foi o Moser. Votos do Gleger e voto do Batista. Eu votei no Edson Carioca, ele foi decisivo. Entrou, ficou em campo um pedacinho de jogo só, sofreu a falta foi batida e ele complementou para o gol. Conceito bom para mim, o craque do jogo. Olha o seguinte, gol do Bahia, gol que interessa ao Guarani, CRB 0, Bahia 1, derrota do CRB. Coloca o Guarani na Copa do Brasil pelo ranking. Atenção, gol do CSA e gol também do Novo Horizontino. Olha como são as coisas, né? O CSA marca no Mineirão, Cruzeiro 0, CSA 1. E aí o Novo Horizontino também marca, lá em Ponta Grossa, Operário 0, Novo Horizontino 1, né? Esse é o campeonato de pontos corridos, né? Esse é o campeonato de pontos corridos que tanta gente elogia, dá margem a um monte de desconfiança. E é claro que eu não posso fazer aqui nenhuma insinuação, mas puxa vida, será que em condições normais o Cruzeiro perderia para o CSA dentro do Mineirão? Ah, sim. E vem apanhando de todo mundo, largou o campeonato? Já subiu e já é campeão, esqueçam. Parou o Cruzeiro. Parou. Agora, isso mutila o campeonato ou não? Qual a culpa que tem o CSA? Nenhuma. E qual que é o grande prejudicado com isso? O Novo Horizontino, que precisa de um jogo lá dentro da lógica. E não é lógica o CSA ganhar do Cruzeiro lá dentro, como tantas outras equipes que ganharam depois que o Cruzeiro se sagrou campeão dessa competição. Então, o ponto corrido tem muito disso, né? Ah, porque é o mais justo, ó. O Palmeiras é campeão desde a virada do turno, né? O Juventude já caiu desde a virada do turno, e fica esse negócio aí de, às vezes, 14, 15 rodadas amistosas, tendo um ou outro jogo que gera um interesse maior. Só fazendo um comentário aqui, que eu também sou um ferrenho defensor do mata-mata, de um ponto corrido no primeiro turno, turno único, todo mundo contra todo mundo, e aí apura 8 melhores para decidir quem vai para Libertadores, quem vai brigar pelo título, quem que vai ser o vice-campeão, e daí por diante. E os demais, entre os 8 piores, 4 vão ficar ali no limbo, né? São 20 times. Os 8 piores disputam um chapéu aí para ver quem é que vai para a Série B. São sempre 4 equipes rebaixadas. Ponto. Da B, da A para B, e na Série B a mesma coisa, da B para C. Então não gosto mais dessas modorrentas, estafantes e desinteressantes 38 intermináveis rodadas de uma monotonia impressionante do campeonato, tanto da Série A quanto da Série B. Estávamos em Edson Carioca e eu já concluí. Conceito do Isaac regular, conceito do Edson Carioca pelas participações decisivas, pelo pouco tempo que esteve em campo, é bom. Então, CRB 0, Bahia 1, Bahia vai subindo, Ituano 0, Vasco 1, Vasco vai subindo. Lembrando que o Vasco joga com 10 jogadores. Não, o Ituano também? Perdão. Ah, o Ituano, né? joga com 10 jogadores e a expulsão ocorreu a 2 minutos e 40 segundos do primeiro tempo. O Jefferson Paulino saiu em falso, saiu lento para pegar uma bola, saiu atrasado, uma bola no chão,
O atacante do Vasco divide com ele, ele solta, a bola volta, é chutada para gol e o zagueiro número 3 do Ituano, em cima da linha, abre o braço, intencionalmente impede o gol do Vasco. O penal é anotado e ele, número 3, estava olhando aqui, mas na escalação que eu tenho não tem a numeração, mas aqui pelo posicionamento, o 3 normalmente é o zagueiro central, Bernardo Chapo. Foi o jogador zagueiro que foi expulso dentro exatamente dos 3 primeiros minutos de partida, mutilando completamente aí essa grande final de Itu. E aí o Thiago Rodrigues, numa cabeçada, fez uma defesa à la Gordon Banks, há 5 minutos atrás. O Ituano teria empatado, o estádio absolutamente lotado. Essa história até agora dos primeiros 32 minutos da grande decisão do Novelli Júnior neste domingo à noite. Olha, e Cruzeiro 0, CSA 1, Operário 0, Novo Horizontino 1, mesmo vencendo o Novo Horizontino, está sendo rebaixado. Vamos lá, Zorzinho, aqui Guarani 1, Chapecoense 0, gol do Edson Carioca 40 do segundo tempo. Você fica com Bruno José, depois entrou o menino Rafael. Bruno José foi até 20 do segundo tempo. Oi, Zorzinho, Bruno José e Rafael. Bom, Bruno José, para mim, foi mal, não gostei, conceito ruim. E o menino entrou muito bem, né? Entrou ali com 5 minutos, fez muito mais do que o Bruno José. Conceito dele regular, Edu. Vamos lá, ô Tigrão. Genison jogou o tempo todo, mas não me lembro nada anotado, de excepcional, de chute, de jogo perdido. Genison, como é que foi? Muito mal, participação 0 no primeiro tempo. Não foi substituído com a entrada do Yuri no lugar do Iago. O Genison acabou vindo, especialmente depois que saiu o Edson Carioca. Antes de entrar o Edson Carioca, melhor dizendo, e sair o Isaac, o Genison caiu um pouquinho para uma beirada do campo. Depois que entrou o Edson Carioca passou a fazer o lado esquerdo, ali onde ele recebeu a falta, né? O Rafael fazendo o lado direito no lugar do Bruno José, o Yuri enfiado como autêntico centroavante, e o Genison veio fazer a do Isaac. Quem vinha buscar a bola e pegava na linha média e tentava fazer aí essa transição meio campo-ataque era o Genison. Então o Guarani em nenhum momento jogou com 2 centroavantes enfiados por uma opção, claro, do seu treinador. Num primeiro momento eu fiquei com essa impressão, mas depois, avaliando o posicionamento do Genison, ele veio atuar ali não como um armador, não como um articulador, mas ele foi aquele atacante que saía mais para entrar com a bola, para fazer a bola chegar aos da frente. E quem eram os da frente quando ele flutuava? O Edson Carioca, volto a dizer, pela esquerda, o Rafael pela direita e o Yuri Tanque centralizado. Então, se você quiser que eu fale do Isaac, um conceito regular, estamos falando agora do Genison. Isaac saiu, Edson Carioca, conceito bom, e agora avaliando o Genison. A atuação ruim, mesmo numa função tática diferente no segundo tempo, voltou, tocou de lado, para lá e para cá, mas de positivo, de construtivo, muito pouco. E no primeiro tempo, praticamente, ele não pegou na bola, conceito ruim. Vamos lá, olha, é o seguinte, ô Zorzinho, lembrando que o Gênison tem contrato até a final do Paulista, marcou aquele gol contra o Náutico, agora ele venceu 1-0, né, gol do Gênison, na sequência teve o derby, não jogou machucado, ficou mais alguns jogos fora por contusão e até retomar foi difícil, é isso aí. Para encerrar com você, Zorzinho, o Iago, né, jogou o primeiro tempo e depois entrou Yuri Tanque, também de cabelo branco, tal, mudou para branco e tal. Você vai analisar os dois, cada qual no seu tempo, e já emenda com o Mozart por aquilo que escalou e por aquilo que alterou. Bom, o Yuri entrou, né, Edu, mas a gente percebe que estava muito marcado ali e o estilo de jogo do Guarani beneficiou muito a defesa da Chapecoense. Era ficar metendo bola na área, né, e estava muito bem posicionado ali o Cleilton, o Frazan, né, que foram muito bem no jogo. E o conceito do Yuri regular. O Iago, o primeiro tempo, né, ele teve algumas jogadas ali interessantes, ali pelo lado direito, e em alguns momentos ele invertia com o Bruno José, lado direito, lado esquerdo. Inclusive naquela tabela que o Mike dá uma adiantada na bola ali, e praticamente que ele ia na cara do gol, foi o Iago que estava por ali. 2 cruzamentos ali que passaram ali perto, ali na área da Chapecoense, foi o Iago que fez ali pelo lado direito. Eu gostei do Iago, acho que não foi mal não, tanto que eu não teria tirado.
Teria mantido o Iago na partida e fica um conceito regular para ele. Agora, o Mozart, Edu, é o seguinte, eu vou explanar só o porquê eu voto no Mozart como o craque do jogo, porque eu contestei de início a escalação do Guarani, contestei, mas a gente viu que o Guarani estava, apesar de o pessoal estar sem ritmo, tecnicamente abaixo, né, do time titular, da força máxima do Guarani, nós vimos um equilíbrio, né? Um equilíbrio no time. É claro que quando você falta o entrosamento, às vezes atrapalha, mas ele conseguiu dar um padrão, acertou nas substituições, mudou o esquema do primeiro para o segundo tempo, e o Guarani conseguiu participar um pouco mais ali, principalmente no ataque. Então eu gostei, eu acho que é por aí. A gente tem que reconhecer, né, que eu contestei no início, mas no final deu certo. E qual que era a pretensão do Guarani? Não eram os 3 pontos? Eram os 3 pontos. E ele mesmo, com metade do time de reserva, ele foi lá e conquistou os 3 pontos, dando alegria ao torcedor. E acho que tem que reconhecer sim. E o Mozart fez um trabalho sensacional, né? Isso a gente tem que... Esse trabalho de recuperação foi muito bom por parte do Mozart, que conseguiu descobrir as melhores peças, conseguiu ajustar o melhor esquema e as coisas aconteceram positivamente. Não à toa que o Guarani agora bate o recorde, né? 7 partidas consecutivas vencidas no Brinco de Ouro. Então, Edu, é por aí. Eu gostei, acho que o conceito do Mozart, para mim, foi o craque do jogo, é bom. E repito, Iago e Yuri, conceito regular, Edu. Para você, uma grande semana, Gleger. Um abraço, Edu, para você também, meu amigo. Fica com Deus. Um abraço obrigado, a todos os ouvintes. Um abraço pro mestre Tigrão também. Abraço, valeu. Valeu. Olha, Gleger, bom descanso aí. Olha, CRB 0, Bahia 1, Cruzeiro 0, CSA 1, Ituano 0, Vasco 1, Operário 0, Novo Horizontino 1, tudo de fora tá ganhando, né? Os visitantes estão vencendo. Então estão subindo Bahia e Vasco, está sendo rebaixado o Novo Horizontino. Tigrão, professor Mozart, muito contestado pela proposta, né? Por tudo aquilo que já dissemos, jogadores que não atuaram, mudou no intervalo e marcou gol no final e tudo mudou e lançou o menino Rafael Mozart. Qual é o seu conceito dele hoje? Ele começou com uma campanha muito ruim, depois se recuperou e hoje, e pelo fato de ter se recuperado, merece continuar, merece a renovação de contrato, merece os aplausos da torcida do Guarani. E hoje, antes de ouvi-lo falar, tivemos um problema de ordem técnica lá. Não sei se você solta hoje ainda ou na sequência. Já vem. Já vem o Mozart, isso, na íntegra. Então, aí a gente vai ver o que ele tem a dizer, mas a princípio não concordei com a opção de poupar jogadores num jogo ainda valendo muito para o Guarani, mas depois nas mexidas ele mexeu bem no time e leva o conceito da sua equipe aí. Conceito regular para o professor Mozart. Tigrão, para você, uma grande semana, obrigado pelo seu coração generoso, vá curtir, descanse bem, porque você tá todo dia aqui, Tigrão. Um abraço, fica com Deus. Um abraço a você, Edu, um abraço aos amigos da Bandeirantes, um bom final de domingo, abençoado final de domingo a todos e até a próxima, se Deus quiser. Opa, tá aí o Tigrão. Vamos lá, então. Guarani 1-0, gol do Edson Carioca. O Edson Carioca entrou a 20 do segundo tempo, no lugar do Isaac. Foi ele que sofreu a falta. 40 segundo tempo. 40, lá no gol do placar eletrônico, mas quase foi pênalti. Foi na lateral, assim, a linha lateral da grande área, bem próxima, né? E aí, o Diogo Matheus cobrou a falta e o Edson Carioca, de cabeça, só escorou na pinga do travessão, assim, e entra, tá? E na coletiva, então, o professor Mozart. Vamos à coletiva. Guarani conquista sua 7ª vitória seguida no Brinco. Um momentinho só, Andréia. E a classificação, o Guarani, então, termina na frente da ponte. O Guarani termina em 10º lugar com 51, a ponte 12ª com 49, tá? E Copa do Brasil, olha, vai dando o Guarani, porque o CRB não pode ganhar do Bahia. Questão de ranking, tá? Por enquanto, CRB 0, Bahia 1. Tá dando tudo certo, mas se não entrar pelo ranking, entra porque o São Paulo vai ficar nas Libertadores, ou entra pelo critério, é tão complicado, mas vai entrar. É uma questão de tempo. Vamos lá, coletiva do professor Mozart. Sim, boa tarde a todos. É simples, alguns jogadores nós queríamos observar, outros já tinham feito 80%, 90% da competição, então era justo
porque internamente assim constrói-se situações que talvez o externo não entenda, mas, por exemplo, o Michael foi um cara extremamente positivo, mesmo jogando pouco, né? Então era justo que eu desse essa oportunidade para ele. O Jamerson é um cara que não deu muita brecha, né? Então era justo que eu desse essa oportunidade para ele, pelo nível de treino, de entrega dele. Na minha opinião, os dois têm características diferentes, mas o Mike é um baita jogador também. Eu queria ver o Ronaldo e o Ivan jogando juntos, o Ivan na posição dele. Então eu optei por iniciar com os dois. O Diogo é uma volta natural, né? Depois de um período de inatividade, fez um baita jogo. O João, a mesma ideia que eu tive com o Mike, eu tive com o João. O Maurício fez um campeonato excepcional e o João foi extremamente importante para o processo de recuperação nosso, porque o jogo é sempre o produto final, né? Mas o dia a dia, o treinamento, a entrega, a dedicação, eu como treinador eu preciso valorizar isso, né? Então, basicamente, algumas mudanças foi por causa disso. Na minha opinião, esses caras mereciam iniciar o jogo por tudo que eles nos entregaram e graças a Deus deu certo, assim, porque na minha opinião o desempenho deles foi muito bom e mais do que isso, nós fomos coroados com a vitória. Foi um jogo duro, assim, primeiro tempo muito igual. Nós concedemos alguns ataques, principalmente lá no último terço do campo, que normalmente a gente não concede, mas mérito também do adversário. Eu acabei preparando o jogo de uma forma, a Chapecoense veio de uma outra forma, e aí nós tivemos que nos ajustar durante o jogo, né? Porque eles vinham fazendo, eles vinham jogando num sistema e eles fizeram outro hoje, e aí mérito do Gilmar, né? E nós conseguimos nos ajustar rápido. Mas é isso, basicamente as trocas foram por esse motivo. E graças a Deus conquistamos a vitória. E aí mostra a força do nosso elenco, a força mental desses jogadores que tentaram a todo momento e foram premiados com aos 42, se não me engano, né, com o gol do Edson. Mais um jogador que veio do Azures e em algum momento criticado e também deu a resposta, né? Então eu fico muito satisfeito e pode ter certeza que o que nós construímos aqui nesses, acho que 5, 6 meses que eu estou aqui, 5 meses, eu vou levar para o resto da minha carreira, assim, porque é importante valorizar o que esses jogadores fizeram, o que a nossa comissão fez, o clube fez. Então, foi uma campanha bem importante, assim, que vai ser lembrado por muito tempo. Edson, Rádio e TV Bandeirantes. Eu não vou falar em frustração, que até a forma como você comemorou no final do jogo, a gente viu isso. Lá em Itu, a gente conversou, você lamentou profundamente alguns pontos que a equipe lá eu fiquei bem chateado. Então, o que faltou, Moser? Ficou aquele gostinho de quero mais? Ficou, sem dúvida. Sim, eu primeiramente eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que o Guarani me abriu as portas. Eu sou sempre grato aos clubes que me abrem as portas para mim poder trabalhar. Então, e ao mesmo tempo Deus é sabedor de todas as coisas. Se nós não conquistamos o acesso, porque nós não estávamos preparados para tal, né? Significa que nós temos que exaltar o que nós fizemos de bom, corrigir aonde nós erramos e aí sim voltar para 2023 mais fortalecido, mais forte, enfim, voltar corrigindo os erros que nós cometemos. E eu falo nós, a partir da minha chegada aqui, e aí sim iniciar 2023 ainda em 2022, né, que a nossa preparação começa em dezembro, iniciar 2023 forte, competitivo, com a mentalidade de quem quer chegar, um time com muita fome, com muita vontade. Eu tenho assistido alguns podcasts do Bernardinho, uma coisa que ele cita em todos os podcasts é vontade, né? Então, e eu acredito muito nisso também. Se a chama do cara não estiver acesa, não tem o que o treinador possa fazer. Então é isso, começar dessa forma, e aí eu tenho certeza que nós vamos, se Deus quiser, sermos competitivos ao longo de 2023 inteiro. E aí é importante iniciar bem o Paulista, conquistamos a nossa vaga para a Copa do Brasil, passar o máximo de fases possíveis na Copa do Brasil
e a partir de abril iniciar a Série B como se deve, né? Brigando lá em cima. Esse é o nosso objetivo. Ô Moser, tudo jóia? Você falou da Copa do Brasil. Com essa vitória, você acha que o time assegura mesmo a vaga? Se o CRB não ganhar do Bahia, sim, né? E aí, matematicamente, nós estamos na Copa do Brasil. Pelo menos é o que me foi passado. E eu espero que sim, né? Porque é uma competição importante para o clube, seja a questão de imagem, principalmente a parte financeira para o clube, ela é muito importante, principalmente se você passar pelas fases, as primeiras fases, que elas são bem duras, né? Normalmente o primeiro jogo da Copa do Brasil é sempre fora de casa, né? Contra um adversário duro. Eu tive a oportunidade de jogar pelo CSA esse ano contra o Atlético Alagoinhas lá na Bahia. Foi um jogo extremamente duro, que o Atlético Alagoinhas tinha sido campeão baiano no ano anterior, manteve a base do time. Foi um jogo bem duro, assim. Então, mas o nosso objetivo era classificar na Copa do Brasil, e eu acredito que a gente tenha conseguido. É o que eu espero, né, com esse resultado de hoje. Tá, e com isso também o time emplacou uma sequência interessante dentro de casa e terminou naquele campeonato à parte, terminou à frente da Ponte. O que isso pode representar também para vocês? Essa que é polêmica, né? Assim, eu gostaria de terminar do lado esquerdo da tabela, né? Entre os primeiros colocados, né? O ideal era entre os primeiros 4, não conseguimos, mas do lado esquerdo aqui, e hoje nós estamos em 10º ali, dependendo do jogo do CRB, que começou agora há pouco. Assim, representa muito, assim, nos últimos 11 jogos nós somos acho que, se não me engano, o primeiro colocado na competição. No retorno nós fizemos um retorno de G4, né? Então é significativo, assim, é óbvio que fica sempre um gostinho de que nós poderíamos ter feito mais, principalmente naquele início ali que eu cheguei, né? E aí nós deixamos escapar pontos importantes, Bahia em casa, Grêmio em casa, Brusque em casa, o Criciúma fora, pela forma que foi. Nós fizemos um grande jogo, até fizemos um gol mal anulado, na minha opinião. Ituano fora, com todo respeito ao Ituano, mas aquele jogo nós fomos muito superiores a eles e infelizmente não vencemos. Mas eu acredito no propósito de Deus. Não era para nós brigarmos lá em cima, porque nós precisamos nos fortalecer como elenco, como clube, para aí sim chegar forte em 2023. Então é isso. E foi uma virada espetacular. O time passou tantas rodadas na zona do rebaixamento. Tem que exaltar mesmo o trabalho. Né? Foi o que esses jogadores fizeram. É algo que eu vou levar para o resto da minha vida, assim, para a minha carreira. Eu sou muito grato a eles, porque o jogador é o protagonista desse esporte. Você, comissão técnica, é simplesmente um facilitador do processo. E eu espero trabalhar até pelo menos os meus 60 anos de idade. Pode ter certeza que em 2022, aqui no Guarani, eu vou levar um carinho muito grande, assim, uma gratidão imensa ao clube e principalmente aos jogadores que entregaram muito para nós, né? Ô Moser, e sobre já a temporada do ano que vem, qual que é a projeção? Você espera contar com quantos % desse time? Existe alguma possibilidade de alguma contratação que já foi acertada? O que você tem a dizer? Eu espero contar com o máximo possível desse elenco. Na minha opinião, é um elenco com uma capacidade enorme, com jogadores que não atingiram ainda o nível que eles podem atingir, pelo menos essa é a minha opinião. Então, quando você tem um atleta com o balde pela metade, né, vamos colocar dessa forma, ele tem ainda uma porcentagem importante de crescimento, né? Dá o exemplo do Perso, assim, né? O Perso é um baita jogador, na minha opinião. Jogador moderno, que joga em várias posições, que é dinâmico, entende quando joga de 5, entende quando joga de 8, entende quando joga de 10, então... mas ele mesmo demonstrou o desejo dele de ir para outro clube para poder ter mais minutagem. E eu entendo, também um ciclo de 3 anos no mesmo clube, só para dar um exemplo, né? É um jogador que eu particularmente gostaria muito que ele ficasse, mas eu entendo a vontade do atleta e respeito, e entendo realmente. Já fui jogador também, então eu me coloco sempre no lugar dele, né? Mas eu espero que a gente consiga manter pelo menos 60% desse elenco, que já conhece a minha ideia, o meu modelo. Eu já conheço o que eles podem dar também e quanto eles podem melhorar. Nós já temos fechado alguns jogadores que eu não vou falar para vocês. Fala aí, professor. Papai Noel está chegando, essa não é minha função. Quem tem que responder essa pergunta é o Rodrigo Pastano. Que nós já temos
Uns já estão fechados, outros já estão apalavrados, então, mas pode ter certeza que nós vamos, principalmente no primeiro semestre, os primeiros 4, 5 meses, o Campeonato Paulista é um campeonato bem duro, né? O mais difícil do país, né? Sem sombra de dúvida. E tem um fator ainda que dificulta ainda mais, que só são 26 atletas, né? Então nós precisamos ser muito assertivos na montagem do nosso elenco. Tá aí o Mozart, professor Mozart, beira essa coletiva aí, mais uma vitória, são 7 seguidas no brinco. Mozart chegou no dia 28 de junho, assumiu dia 29. Ele chegou no dia de Guarani 0 e Ituano 2. No dia que o Guarani recebeu o Ituano e perdeu de 2-0 no brinco. Mas ele só chegou, só viu e tal, assumiu no dia seguinte, dia 29. O Guarani era 19º com 13 pontos. 19º, hein? Com 13 pontos. E aí o Guarani termina como 10º colocado. Então saiu da penúltima para terminar em 10º lugar com 51 pontos. Ele tinha quanto o Guarani? Tinha 13. Tinha 13 pontos. Né? Então tá aí a campanha do Mozart. Não foi fácil o começo. Na estreia fora com o CRB, que foi 1-1. Justamente o CRB do Daniel Paulista. O Daniel Paulista não estava no CRB, mas na época estava, né? Daniel Paulista, ex-Guarani. Depois ele recebe o Cruzeiro aqui e venceu 1-0. O gol do Matheus Lute, que foi a primeira vitória. Aquela campanha toda que todo mundo já acompanhou, né? Então o Guarani termina. Deixa eu ver, o Guarani ele fez 51 pontos. Ele assumiu com 13, quer dizer, ganhou 38 pontos como técnico do Guarani. O aproveitamento dele foi de 50%. Ele está um pouquinho mais de 4 meses no comando, foram 23 jogos. 23 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 7 derrotas nas mãos do Mozart. O Guarani marcou 24 gols e sofreu 17. Repito, um pouquinho mais de 50, uma coisinha de nada, mas 50% de aproveitamento. Mas enfim, salvou. E a informação dada aqui pelo Batista, porque ele tinha contrato até final do Paulista, tá? Mas o Mozart já renovou, já é certo, renovou até o final de 2023, tá bom? Vem aí o Paulistão e vamos ver como é que vão ficar as coisas, tá bom? Olha, deixa eu dar uma atualizada, tem novidade aqui, porque o Cruzeiro empatou o jogo, né? O Cruzeiro empatou o jogo lá no Mineirão, Cruzeiro 1, CSA 1, gol do Giovani de cabeça, e o Novo Horizontino marcou o segundo gol com o Ronaldo, esse Ronaldo aquele do Guarani 2012 e tal. Lembra? Guarani vice-campeão paulista 2012, nós o Vadão, tá aqui o Ronaldo. Ronaldo marca, então tá aqui, Operário 0, Novo Horizontino 2. Então, nesse momento, quem está sendo rebaixado é o CSA. CSA está sendo rebaixado e Novo Horizontino ficar é uma boa para todos nós, porque é um paulista, né? Fica Novo Horizontino, Ponte Guarani. Se o Ituano não subir, é o Ituano. Lembrando que vem o Mirassol e o Botafogo de Ribeirão Preto subiram da C para B. Então vai ficar, nesse momento, ficariam Novo Horizontino, Ponte, Guarani, Ituano, Mirassol e Botafogo de Ribeirão no Brasileiro da Série B do ano que vem. Em termos de acesso, o CRB, é intervalo, hein? Intervalo em Maceió, CRB 0, Bahia 1. Então, com esse resultado, o Bahia vai subindo. O Bahia já subiu, só matemática para explicar, mas derrota do CRB coloca o Guarani na Copa do Brasil pelo ranking, tá? Então, nesse momento, o Guarani confirmando na Copa do Brasil. Nesse momento. Então, o intervalo também lá em Itu. O Vasco até chegou a fazer um gol, mas foi anulado, tá? Ituano 0, Vasco 1, gol do Nenê logo no comecinho de pênalti, tá? Então, é isso aí. Vai subindo, então, Bahia e Vasco, ok? No Brasileirão tá Cuiabá 1, Palmeiras 0. Acabou Fortaleza 1, Atlético Goianiense também 1 e Coritiba 1, Flamengo 0. Agora 19h26. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Olha, já o segundo tempo, hein? O segundo tempo com Ituano e Vasco. O Rogério Assis, por enquanto, 1-0. Vai vencendo o Vasco, ok? Vamos pro Brasileirão. Pegar aqui o Campeonato Brasileiro da Série A. Palmeiras campeão e tal, mas
Ainda faltam mais 2 rodadas, né? Nós tivemos, deixa eu só pegar aqui meus papéis, juntamente com a internet. Atenção, hein? Brasileirão da Série A. Ontem, Santos 1, Avaí também 1. Fluminense 3-1 no São Paulo, hein? São Paulo fez um belo gol do Luciano. Rebote, sobrou para ele de sem pulo, pimba. Aí, gente, no segundo tempo, em 13 minutos, o Cano marcou 3 e virou. Fluminense 3-1. O Cano, que é artilheiro do Brasileirão e também o artilheiro do Brasil. Grande Cano. O Goiás 1, Juventude 0, Juventude rebaixado, o gol do Nicolas, hein? E o Goiás permanece no Brasileirão. E o Red Bull Bragantino ontem recebeu o América Mineiro e se deu mal, hein? Bragantino 1, América Mineiro 4. Juninho, muito bom Juninho, 1-0 América. O Luan Cândido, de pênalti, empatou para o Bragantino. Aí o Henrique Almeida, 2-1 para o América. O Everaldo, de pênalti, 3-1 para o América. E Juninho, 4-1 para o América. Tivemos outro, Neoquímica Arena, Corinthians 1, Ceará 0. Gol do Yuri Alberto aos 45 do segundo tempo, hein? Esse menino tem 21 anos, joga demais. Veio do Zenit da Rússia e o goleiro Ivan Quaresma foi do Corinthians para o Zenit. Entrou na negociação, né? O Ivan Quaresma ex-Ponte. Então, Corinthians 1-0, Corinthians já estava na Libertadores. Inter 2, Atlético Paranaense 0. Derrota do Atlético foi boa para o São Paulo em termos de Libertadores. Pedro Henrique e Maurício, os gols do Internacional, tá bom? Nós tivemos hoje Coritiba 1, Flamengo 0. Coritiba 1, Flamengo 0. Deixa eu pegar aqui. Quem fez o gol aqui do Coritiba? Olha, esse resultado, Coritiba 1-0, deixa eu ver aqui. É importantíssimo para o Coritiba. Importantíssimo para a permanência do Coritiba no Brasileirão, hein? Quem fez o gol foi o Aleph Manga. Aleph Manga, tá? E no jogo Fortaleza e Atlético Goianiense, a equipe de Goiás fez 1-0 com o Luiz Fernando e o Otero, o venezuelano Otero, empatou para o Fortaleza. Vamos aqui, e amanhã tem um jogo, né? Atlético Mineiro e Botafogo, às 20 horas no Mineirão. Lembrando que amanhã, 13 horas, a convocação, o Tite convoca a seleção para a Copa, hein? Você quer ver só? Faltam 14 dias para a Copa do Mundo. 14 dias, o jogo é Catar e Equador. Vamos para a rede? Vamos para a rede, meus amigos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Vamos para a rede e vem o segundo tempo de Ituano 0 Vasco. Muito obrigado, até a próxima. Figueiredo cabeceia pro gol, Thiago Rodrigues com o Nenê. Olha a sobra, o chute, pênalti! Pênalti pro Vasco da Gama no chute do Peck! Em cima da linha, o jogador do Ituano defendeu com a mão. É pênalti, é pênalti. Nenê, ele contra Jefferson Paulino. Pênalti pro Vasco no início do jogo em Itu. Nenê recebe a autorização. Partiu, pé esquerdo com paradinha, bateu, é gol! Toda a emoção de Vasco 1, Ituano 0 na voz dele, Rogério Assis. No momento, o Vasco vai deixando a Série B depois de 2 longos anos, vai voltando para a elite do futebol brasileiro, mas tem muito jogo pela frente ainda. Só que o Vasco está na briga e não é o único que busca um acesso para a elite do futebol brasileiro. Miliose, como é que anda essa situação? Quem é que está acompanhando o Vasco? Quem é que está permanecendo na Série B? Vamos lá, Lívia. Olha, a gente abriu essa rodada com 2 vagas para subir para a Série A e 4 possíveis candidatos. Bahia, Vasco, Ituano, o Sport. O Sport está empatando 0-0 com o Vila Nova, vai descartando qualquer chance, tinha que tirar 9 gols de saldo, então o Sport não está mais nessa briga. Aí